Este é mais um programa do Grupo 45 Minutos. Desde 2014, um podcast feito no Nordeste para o Nordeste. Estamos disponíveis em todas as plataformas. Assine o nosso feed no Spotify, no Podcasts da Apple, no Google Podcasts e no Deezer. Para nos seguir nas redes sociais, @podcast45, no Twitter e no Instagram. E se quiser debater os assuntos do programa com a gente no WhatsApp, é só entrar no grupo do Clube 45, apoia.se/podcast45. Muito obrigado pela escolha e pela confiança. Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Mais uma live aqui nos canais do grupo 45 Minutos, noite de quarta-feira. Vamos entrar também pela quinta-feira para falarmos de Campeonato Baiano e Campeonato Cearense, tá? Serão as nossas pautas a partir de agora. Vamos falar do duelo de Bahias, né? Bahia de Feira e Bahia City, deu Bahia 3-0, né? Mais um triunfo aí dos garotos de Rogério Ceni, mais um triunfo tranquilo, né? Uma vitória tranquila do Bahia no Campeonato Baiano. E também vamos falar de Ceará e Maranguape, tá? Que nesse momento 0-0, né? Jogo já na parte final do segundo tempo. Vamos falar com Léo Fontinelli sobre esta partida. Ravel Pinheiro já está por aqui para falar do Bahia. Na direção e trabalhos técnicos, Gabriel Costa. Você que está chegando já sabe, né? Aqueles recados de sempre, deixa a curtida no vídeo, se inscreve no canal, comenta aí, né? Super importante a sua interação com a gente. Você que está vendo na versão gravada, deixa o seu comentário e compartilha. Sobretudo para quem está vendo no ao vivo, compartilha essa live, avisa que a gente já começou aqui a falar de Bahia de Feira e Bahia, né? 3-0 para o Tricolor será o nosso primeiro tema por aqui. Esta live que tem apoio de Monte Belo, A10, Village Porto de Galinhas, Indaiá e Bet Nacional, a Bet dos brasileiros. Sempre lembrando, Bet Nacional é para maiores de 18 anos, jogue com responsabilidade, aposta em entretenimento, não é investimento, só aquele troquinho do pão para você se divertir. Ravel Pinheiro, bom revê-lo, tudo bem? Tudo ótimo, meu amigo. Satisfação em revê-lo também, depois de uma boa temporada aí de descanso, né? Onde a gente não se encontrando nas lives, eu às vezes fazendo com o Celso, você às vezes fazendo aí com o Cássio, com o restante da galera da nossa equipe, com o Minhoca, acompanhei também, com o Vilar. Eu vi ele, você e ele fazendo a live do Vitória na primeira rodada do Campeonato Baiano. Nunca mais tínhamos feito juntos. E hoje estamos aqui para falar de mais um triunfo confortável do Bahia no Campeonato Baiano. Prazer em revê-lo, meu amigo. Valeu, Ravel Pinheiro. Galera vai chegando no chat. A Ana Maria pergunta, cadê o povo do chat? A gente começou numa hora que tá rolando futebol ao vivo, né? Então muita gente ainda tá ali acompanhando os jogos, né? A torcida do Ceará ainda tá acompanhando aí o finzinho do jogo contra o Maranguape, mas a torcida do Bahia certamente vai chegar aí com força aqui pra gente fazer essa live, mais um conteúdo no 45 minutos. Vamos lá, Ravel Pinheiro. Bahia 3-0, um triunfo até mais tranquilo, né, do que foi na primeira rodada, pelo menos na diferença de gols. Marcou mais gols na primeira rodada, mas sofreu 2. Hoje não, hoje fez 3-0, vitória tranquila lá na Arena do Cajueiro, né, o estádio onde o Bahia de Feira mandou o jogo. Enfim, em ritmo de pré-temporada, né, o Bahia. É bem isso, Fábio. Já que você falou do chat, deixa eu mandar um abraço também para Ana Maria, deixa eu mandar um abraço para Tayane Ornelas, mandar um abraço para Davi, que falou comigo também nas redes sociais esses dias e fez parte agora do nosso grupo de apoiadores, Fábio, nosso grupo trincado, que você também faz parte, sabe que tá nervoso lá, a galera sempre falando Boa. do que há de mais relevante e irrelevante nos assuntos do cotidiano. Obrigado a vocês que fazem parte dessa comunidade fervorosa de apoiadores. Pois é, Fábio. O início desse ano está sendo muito tranquilo para o Bahia e eu acho que o Bahia está fazendo com que ele seja tranquilo, sabe? Acho que dos clubes que a gente acompanha mais de perto aqui na nossa região,
eu ouso dizer que o Bahia é quem consegue executar melhor o seu planejamento. Um planejamento que, obviamente, já vem de longo prazo, e é por isso também que ele é bem implementado, né? Afinal de contas, a gente está falando de um trabalho longevo de treinador, de administração, de filosofia de futebol, de metodologia, de base, campo profissional, dentro e fora de campo. E é natural que a gente estabeleça um nexo de causalidade entre uma coisa e outra, né? Um clube bem organizado, bem gerido, bem administrado, sem influência de maus tratamentos políticos, nocivos ou de interesses pessoais dos seus gestores, propicia isso aqui que a gente está vendo na prática. E eu confesso que eu estou tentando até conter a minha empolgação, porque, obviamente, não é parâmetro para os momentos mais agudos da temporada o que o Bahia está fazendo agora. Mas é um bom indicativo, é um ótimo indicativo. Ver que a mentalidade da construção de um trabalho está tão engendrada na realidade do que é o Bahia como um clube hoje, que o negócio acontece muito organicamente e os resultados vêm tão orgânicos quanto, né, tão naturais quanto. A tendência é que o Bahia, de fato, possa continuar nessa escalada de crescimento e os resultados venham acontecendo de maneira cada vez mais madura. Foi assim contra o Jequié, foi assim na noite de hoje contra o Bahia de Feira, o Tremendão, na Arena Cajueiro, que é um estádio com a grama society, né, o grama sintética ali que de alguma forma também propicia a melhor prática do futebol, apesar da bola correr um pouquinho mais rápida, Fábio, mas é melhor do que, por exemplo, jogar num Adalto, onde o Bahia vai precisar jogar no decorrer dessa competição ainda, e vai criando casca, solidez para que esses garotos, esse time alternativo, né, já que o time não é composto unicamente de garotos, mas esse time alternativo ele possa dar robustez e ir também ganhando confiança para que parte deles aí possam ser minimamente aproveitados por Rogério Ceni na hora da onça beber água. Então, meu destaque inicial o Bahia está aproveitando muito bem esse início de temporada. E está tudo dando certo e convergindo para que, quando chegarmos num momento mais acentuado, onde de fato o desafio técnico será aquele que o Bahia precisa se acostumar a enfrentar e dar a resposta que precisa dar, que o seu torcedor deseja ver, que não haja a pressão que aconteceu em 2024, que não haja a preocupação por não ter conseguido fazer o que é esperado nos momentos onde a temporada se apresenta de uma maneira mais favorável. Então o Bahia está conseguindo escalar bem e a resposta a gente viu mais uma vez na noite de hoje. E o Rogério Ceni, Ravel Pinheiro, diferentemente do Campeonato Baiano do ano passado, que o Bahia preferiu fazer uma pré-temporada fora do Brasil, né? E começou o Campeonato Baiano com a garotada também, mas com um outro treinador, agora é com o próprio Rogério Ceni, né? Eu acho que isso até é algo interessante para a transição ser até mais rápida, né? Essa garotada que está tendo minutagem agora, quando tiver chance no time principal, já vai estar ali com as ideias do Rogério Ceni, com o estilo de jogo do Bahia bem absorvido já, né? Quando você coloca outro técnico, tudo bem, até que o técnico, vamos supor que ele mantenha a filosofia do Rogério Ceni, mas não é a mesma coisa de ter o treinador do time principal. Então me pareceu bem acertada essa decisão do Bahia de manter o Ceni já nesse início de campeonato com o time C, digamos assim, do Bahia. Muito isso, Fábio. Assim, se por um lado essas pré-temporadas que o Bahia vinha fazendo longe de Salvador, elas acabam sendo importantes para o clube institucionalmente falando. Quando a gente pensa em internacionalização da marca, em integração do clube com outros clubes que fazem parte do conglomerado, do MCO, e esse ponto é importante, não pode ser desprezado. Por um outro, o que a gente está vendo agora é um benefício mais próximo do campo, né? Que é ver o Bahia um pouco mais azeitado, de ver esses garotos um pouco mais concentrados. Eu acredito que o desempenho desses atletas, de quererem mostrar serviço para o comandante principal, para Rogério Ceni, é também um fator preponderante para o Bahia desempenhar tão bem o seu futebol nessas duas partidas iniciais da temporada. E eu acho também que essa questão da preparação no ambiente em que o Bahia vai se encontrar, vai disputar a sua temporada, ela também não pode ser desprezada, tá? Eu acho que esses efeitos positivos, eles também advêm dessa escolha de, nesse momento, fazer com que o Bahia fique em Salvador, faça até a pré-temporada inicial aqui, até porque o calendário está mais apertado
nesse início do que foi em anos anteriores, né? Se a gente teve aí 2024, 2025 com alguma folguinha, nesse ano está um pouco mais exíguo em razão do início do Campeonato Brasileiro ali já no dia 28, das partidas encavaladas no Baianão. Então foi uma estratégia do Bahia, enquanto clube, nesse ano fazer a pré-temporada em Salvador, e existe a possibilidade, Celso, Fábio, se veicula aqui na Bahia, em Salvador, a ideia, a possibilidade do Bahia fazer uma intertemporada no meio do ano, aí sim, visitando algum outro clube, alguma outra estrutura que faça parte do City Futebol Group. Isso não está definido ainda, não está oficializado, mas existe a possibilidade de fazer isso em um outro momento da temporada, onde você tem um pouco mais de tempo para poder fazer outros tipos de observação, ajustes, diferente do que é a preparação de um time no início do ano. Então, acho que é uma decisão acertada e que o Bahia já está colhendo frutos aí. Essa estratégia, inclusive, também faz parte de um outro conjunto macro de estratégias, que é o Bahia também tentar fortalecer a sua imagem nacionalmente, né? Esse ano a gente tem visto um pequeno redesenho do layout de comunicação do Bahia. Na verdade, isso acontece anualmente, e no ano de 2026 ele foi pensado para falar um pouco sobre como cada parte da Bahia, do Brasil tem um pouco de Bahia, né? Esse é o slogan da campanha, e é uma campanha que também está tentando fortalecer a marca do Bahia nacionalmente. Nada melhor de que você consiga ter outras ações que possam reforçar esse pensamento, e um deles é você fazer a pré-temporada localmente, fortalecer e valorizar as competições locais, para que o Bahia possa não só ser o favorito, mas o vencedor, de fato, da competição, Campeonato Baiano, que o Bahia já tem 51 títulos conquistados, Fábio. Aí mostra então a valorização do campeonato estadual, né? Porque, por exemplo, o Vitória tá com o time C, com o técnico guineano principal, né? Auxiliar técnico da casa ali. O Jair Ventura e o elenco da Série A, né? Que vão começar a jogar a Série A no dia 28, eles estão completamente à parte desse time do estadual. O Bahia teria até mais motivos para nem ligar, de fato, para o Campeonato Baiano, né? Porque, enfim, tá em outro patamar em relação ao Vitória, fato é esse, né? Enfim, pode ter algum torcedor do Vitória achando ruim aqui, mas é um fato, né? O Bahia hoje briga por coisas que o Vitória não briga, né? E mesmo assim o Bahia tá dando mais atenção ao estadual do que o seu rival. Não é curioso, Ravel? A impressão que eu tenho, Fábio, sobre isso, eu até vi uma parte desse debate que você acabou tendo com o Vilar, quando do jogo entre Vitória e Jacuipense, eu tenho a impressão de que isso acaba sendo meio que um ato em consequência do fato do Bahia ser um clube mais estruturado, mais organizado, mais planejado nesse momento, e isso propicia ao Bahia a possibilidade de jogar com um time semi-alternativo e ainda assim conseguir bons resultados, diferente até do próprio Bahia em relação a anos anteriores. O time alternativo do Bahia esse ano é um time mais forte, é um time mais preparado, enquanto o Vitória eu acho que acabou tendo que lutar suas próprias batalhas aí no final do ano. No ano passado lutou muito pela permanência, conseguiu a permanência na Série A, que acaba sendo mais importante para o clube, e nesse momento, em razão até da readequação de estratégia, né, muitos jogadores ainda negociando permanência, aquisição de direitos econômicos, tentando ainda, né, vincular outros atletas que estavam emprestados. É como se o Vitória, nesse momento, enquanto instituição, Fábio, na minha avaliação, esteja preterindo o Campeonato Baiano para se organizar mais administrativamente para outros momentos da temporada. É como se o Vitória, enquanto uma instituição, não tivesse condições, nesse momento, de conseguir tocar as duas frentes, e tendo que priorizar uma, está priorizando a construção de um elenco mais forte para outros campeonatos, né? E o Campeonato Baiano, que é um campeonato importante, o Vitória foi campeão, o Baiano em 2024, acaba ficando em segundo plano, porque eu acho que mesmo que o Vitória estivesse jogando com carga máxima, ele ainda seria consideravelmente aí abaixo, estaria consideravelmente abaixo do Bahia em termos de possibilidade de conquista. O que assusta é o que eu concordo contigo na sua leitura, acho que ficou implícito isso, de que a disparidade está muito maior do que poderia se imaginar, né? O time alternativo do Vitória, ele não vem conseguindo dar boas respostas, não faz gols e não sofre gols, não há uma integração entre o time que está aí e o time que eventualmente vai jogar as competições principais, ou seja, eu não vejo perspectiva de que o Vitória, por exemplo, vá aproveitar qualquer jogador que tem surgido, até porque nenhum aparece como um destaque sólido, assim, né? Você teve ontem um Kik Savério que fez uma partida razoável ali no segundo tempo,
no primeiro jogo você teve ali uma atuação ou outra de um ou outro jogador, a dupla de zaga, mas também não é muito testada, e o Campeonato Baiano acaba não sendo um parâmetro técnico. Então o que eu percebo é o Vitória praticamente jogando com o que tem, sem perspectiva de aproveitar esses jogadores que estão aí para as competições mais importantes do ano, porque a estratégia está mais voltada em tentar fazer uma Série A com um pouco menos de susto do que foi o ano passado, com o objetivo na permanência, e com isso o Bahia fica muito à frente aí nessa raia de competição. Muito bem, Ravel Pinheiro. Bom, alguns comentários aqui antes da gente entrar no assunto dos 90 minutos, né, para você destrinchar aí o que foi o jogo. O Luiz Santos faz um elogio para você, tá? Ravel é incrível. As análises sempre precisas e coerentes. Sou muito fã. Manda um abraço aí pro Luiz Santos, Ravel Pinheiro. Ô Luiz Santos, um abraço para você, meu irmão. Obrigado aí pelo carinho, pelos comentários aí, a participação sua e de todos os outros aí. É muito importante para que a gente continue aqui fazendo um trabalho sério, com responsabilidade, tentando trazer para vocês o melhor aqui sobre o nosso ponto de vista de análise, de assuntos relacionados a campo e bola e o que vai além também, né, da parte mais do jogo jogado, né, que é o perfil do 45 minutos, tentar trazer uma análise mais crítica, mais profunda em relação ao que a gente vê no futebol, e a gente agradece muito a você aí, a todos que fazem parte da nossa audiência. Um abraço, Luiz. Muito bem. Outro comentário aqui também elogioso do Marcos Vinícius. Ele fala: quero parabenizar pelo excelente trabalho realizado pela equipe de vocês, que falam com conhecimento e respeito aos times fora do eixo. Saudações tricolores e sucesso a todos. Valeu, Marcos. Grande abraço também. Mandem elogios, hein, galera? Quem tá aí, que a gente gostou aqui, mandem mais elogios pra gente. Pode cornetar também, que faz parte. Mas, Ravel Pinheiro, vamos pro jogo, né? Um jogo que o Bahia abre o placar ali antes dos 20 minutos e aí o jogo que já estava favorável, com o Bahia dominando as ações, com 1-0, vira realmente ritmo de treino, né? É por aí mesmo. É como eu disse, assim, o Bahia acaba construindo essa vantagem e essa tranquilidade a partir do momento que encara o jogo com mais seriedade e faz com que a sua proposta ela seja mais fácil de ser execuível, né? Porque quando você pega um adversário que tenta ali uma proposta de segurar o jogo, e aí você começa a ter o cronômetro depondo contra você, naturalmente o nervosismo, a perna pesada, os primeiros jogos de temporada podem servir como um inimigo, como um fator negativo a mais. O Bahia não tem permitido que isso aconteça, Fábio, né? Tanto no jogo na Fonte Nova, no domingo passado, quanto no jogo dessa noite, para quem está consumindo esse conteúdo ao vivo aqui, noite de quarta-feira, o Bahia abriu o placar ali logo no início, né? No domingo foi com 6 minutos, hoje com um pouco mais, mas ainda assim o Bahia se apresentando de uma maneira bem séria, bem objetiva desde o início. O Bahia que foi a campo com um time muito parecido com o da estreia, só uma mudança que eu vou mencionar. Começou com o João Paulo no gol, mais uma vez tendo a oportunidade ali para ganhar ritmo de jogo. Marcos Vitor, ora fazendo a função de lateral direito, ora fazendo a função de zagueiro pela direita, dependendo da maneira como o time se portava em campo. Fred Lippert e Luiz Gustavo, Zé Guilherme jogando ora na ala esquerda, ora na lateral esquerda, um pouco mais recuado ou avançado, dependendo da proposta. O meio-campo veio ali mais uma vez com Rezende. A mudança acontece agora. Antes, Pedrinho havia sido titular no jogo de estreia, mas havia sido titular, Fábio, apenas porque o David Martins ele teve um probleminha pessoal ali, acabou se representando um pouquinho mais tarde, mas era o jogador cotado para fazer parte desse time selecionado como titular nesse início de temporada, e hoje ele começou como titular, o David Martins. Jota, que já havia sido titular no jogo anterior, e fechando o trio de ataque ali com Cauê Furquim, com o Del no comando do ataque e com o Juan Pablo, nosso garoto de 200 milhões de euros aí, jogando pelo lado esquerdo. Então o Bahia, mais uma vez, muito próximo do time que debutou no campeonato, muito importante essa manutenção dessa estrutura, porque é mais um time que vai se conhecendo, vai pegando o ritmo de jogo, vai se tornando cada vez mais coeso, e foi assim, né? Apesar de você ter um pouquinho ali de dificuldade no início do jogo, porque como eu falei, a Arena Cajueiro, ela recebe um gramado sintético, né? Então a bola corre um pouquinho mais rápido, Fábio. Você acaba tendo um pouquinho de dificuldade, de diferença em relação ao trato no que é o jogo na grama natural. Eu senti que o Bahia teve um pouquinho de dificuldade no entendimento dos primeiros passes ali, velocidade da bola, a forma de correr, a forma de lançar. O Bahia de Feira naturalmente um pouco mais ambientado, até tentou se aproveitar disso, mas a diferença técnica entre as equipes rapidamente apareceu
porque o Bahia, quando tinha a possibilidade de criar jogadas, fazia com um refino muito maior. E foi dessa forma que as oportunidades foram começando a aparecer e logo ali aos 19 minutos, salvo engano, o Bahia abre o placar, também já começando a entender um pouquinho como é que poderia chegar ao gol, Fábio. Primeiro porque Juan Pablo já tinha dado uma finalização com perigo um pouco antes, para ela quicar quase na frente do goleiro e o goleiro ter mais dificuldade, porque essa bola aqui que vai rápido, né? E aí quase o Bahia abriu o placar assim, dessa forma, e depois Rezende, também numa finalização de média distância chuta inapelavelmente a bola, bem no cantinho, a bola chega a bater na bochecha da rede para abrir o placar. Os jogadores do Bahia de Feira ficaram reclamando com justiça, porque nesse lance o árbitro ficou um pouquinho na frente de um ou dois marcadores ali, estava mal posicionado, Fábio. Então, essa obstrução parcial do campo de visão ali, do goleiro e dos jogadores que tentaram abafar o Rezende no lance, eu entendo que ele prejudicou um pouquinho, sim, os jogadores do Bahia de Feira, mas não tinha muito o que fazer, e o gesto técnico do Rezende foi muito bem executado. Por isso o Bahia já abriu o placar ali, e manteve-se no ritmo dessa forma, tentando ampliar o placar. O Bahia continuou crescendo no jogo, empilhando oportunidades, poderia ter feito o segundo gol até antes, né, com algumas chances que foram ali desperdiçadas no gesto da finalização, ou porque a zaga do Bahia de Feira conseguia evitar até mesmo que a conclusão a gol acontecesse, mas a verdade é que o Bahia era senhor do jogo, né? O Bahia de Feira chegava eventualmente, uma oportunidade ou outra, numa bola esticada, num chute de média distância, mas nada que oferecesse muito grande perigo a João Paulo não, que só fez 2 defesas no jogo. Então o Bahia foi seguindo nessa linha de construir a sua superioridade tática e técnica, né, sempre tentando fazer alguma jogada que resultasse mais uma oportunidade de gol, até que Juan Pablo, mais uma vez, finaliza de média distância com perigo, a bola quica na frente do goleiro, ele espalma para o lado, mas sem força suficiente para ela ficar mais distante, e aí Del, que vinha fazendo uma boa partida, consegue correr mais rápido que a zaga do Bahia de Feira e chega para colocar a bola para dentro. Antes dos 45 minutos iniciais, o Bahia já vencia o jogo por 2-0, Fábio, e é dentro disso que a gente estava falando aqui, eu e você, sobre como o Bahia faz com que os jogos eles fiquem controlados, né? Os jogos fiquem tranquilos de serem executados, a dinâmica, a tônica do jogo, ela se apresenta muito favoravelmente a partir do fato de que o Bahia não deixa o jogo sair do seu controle, né? Sempre que o Bahia de Feira, e assim foi com o Jequié também, tentava fazer alguma menção de abafar, de criticar a postura do Bahia em campo, o Bahia rapidamente respondia, e foi assim no primeiro tempo. Apesar do Bahia de Feira ter tido uma ou outra oportunidade espaçada, o Bahia foi senhor do jogo na etapa inicial. No segundo tempo, as coisas vão mais ou menos sob a mesma dinâmica. Só que, mais uma vez, apareceu aqui, para a gente não dizer que tudo foram flores no jogo de hoje, Fábio, mais uma característica que esse time tem tido, né? Que é uma característica de controlar o jogo pela posse e não ser efetivamente agudo em todos os momentos que a partida lhe oportuniza. Eu digo isso porque se o Bahia tivesse colocado o pé no acelerador de maneira full, talvez o jogo de hoje tivesse terminado 4-5-0. Mas o Bahia vai controlando o jogo, vai deixando o tempo correr e as oportunidades vão acontecendo naturalmente, e nem sempre o Bahia opta por ir com voracidade para o ataque. E eu acho que até faz sentido. É um início de temporada, você vai dosando energia, dosando ritmo. Até por isso o Rogério, mais uma vez, e inteligentemente, fez substituições no time de hoje, na mesma dinâmica, na mesma lógica que fez na partida de domingo, Fábio, quando ele também lançou jogadores que vinham de lesão, jogadores que precisavam de minutagem, que precisavam de ritmo de jogo, e hoje foi muito nessa linha, quando ele colocou ali mais uma vez o Eric, que já tinha entrado na primeira partida, quando ele colocou o Michel Araújo, que é um jogador que vem de uma lesão também séria, que o tirou do final da temporada passada, quando ele colocou o Pedrinho, que já tinha tido minutos iniciais no primeiro jogo, e que hoje também precisava ter mais minutos, no caso, por causa da lesão do Jota, que a gente espera que não seja nada grave, e fez outra coisa aqui que eu achei interessantíssima, que foi como esse jogo se apresentou até mais tranquilo em termos numéricos no placar, Fábio, ele promoveu a estreia de outros 2 jovens garotos, 2 promessas que o Bahia possui na sua base, que é o Lian, que renovou o seu contrato recentemente, né, na semana passada, salvo engano, ele renovou o contrato aí, estendeu o contrato com o Bahia por um bom tempo ainda, vai ser uma joia da base do Bahia, e o Caio Suassuna, que tem esse sobrenome aí por ser sobrinho neto do Ariano Suassuna, né, um célebre personagem do nosso Brasil.
e hoje o Caio Suassuna também estreou com a camisa do Esquadrão. Então, foi muito importante também essa leitura para que o Bahia pudesse gerenciar a energia e oportunizar todos os atletas que, por motivos diferentes, precisavam de minutos em campo na noite de hoje, Fábio. E aí o resultado foi, o Bahia permaneceu intenso no jogo, ativo fisicamente, não permitindo que o Bahia de Feira se criasse muito na partida, até teve uma chance melhor ali no segundo tempo, quando o João Paulo fez uma boa defesa, mas a realidade é que o Bahia estava muito solto, muito tranquilo, muito senhor da partida, né? Alegrando toda a torcida que esteve hoje em ótimo número na Arena Cajueira. A torcida do Bahia compareceu em peso, não só os torcedores locais, como muitos torcedores aqui da minha bolha que eu conheço, saíram aqui de Salvador para a Feira de Santana, 109 quilômetros de distância, uma viagem relativamente curta, foram lá e ainda viram o Eric fazer um excelente gol, um bonito gol, uma batida de chapa a média distância, inapelavelmente para o goleiro, onde o Bahia dá números finais ali a partida e segue o seu caminho, Fábio, de começar o ano com tranquilidade. O Bahia não está dando margem para qualquer situação negativa acontecer e, com isso, gerar algum tipo de situação de criticidade ou de pânico para que o trabalho não se sustente com a tranquilidade que precisa ter. E agora, no sábado, vai enfrentar o Galícia, que é uma equipe que ainda está se encontrando no campeonato, perdeu a primeira rodada por 2-0 para o Barcelona de Ilhéus. Hoje, em Pituaçu, conseguiu vencer o jogo que aconteceu às 5 da tarde, pelo placar também de 2-0 contra a Juazeirense, que fora do Adalto é faquinha de bolo Puma, não ofende ninguém. Mas o importante foi o Galícia ter conseguido vencer essa partida, para que conseguisse também tirar um pouco da pressão, da responsabilidade de enfrentar o Bahia. A tendência é que sábado ambas as equipes façam um bom jogo aqui na Fonte Nova, um jogo num bom horário também, num bom momento para que a torcida do Bahia compareça e continue dando moral para esses meninos que estão começando muito bem o ano de 2026, Fábio. É isso, né? Mesmo sendo time de garotos, time alternativo, se não ganha, time que tem torcida tem chiadeira, né, Rafa? Então é bom ganhar, é bom não dar sopa pro azar, né? Então, Bahia vencendo aí os 2 jogos, garotada fazendo gol, adquirindo confiança, né? Adquirindo a confiança também do Rogério Ceni. Então, triunfos importantes aí do Bahia nesse início. E até importante também porque a semifinal e final são jogos únicos, né? E aí Sem dúvida, Fábio. conta a melhor campanha geral, né, para ter o mando. Então, até por isso é bom você fazer. O Vitória, por exemplo, que em tese é o time ali que é favorito, junto com o Bahia chegar à final, já tem 4 pontos a menos, né? Em 2 rodadas. Então, já meio que se encaminha aí o Bahia, se chegar à semifinal e à final, decidir com o seu mando. Exatamente. É muito importante por esses motivos que você acabou de mencionar. Né? Hoje, só o Porto e o Barcelona de Ilhéus poderiam chegar. Não sei quanto é que terminou o jogo. O Barcelona de Ilhéus estava empatando com o Atlético de Alagoinhas. Não sei quanto é que terminou esse jogo. E o Porto também ainda teria a possibilidade de chegar aos 100% de aproveitamento, que nesse momento só o Bahia tem. Então, é muito importante, em termos de construção de campanha, de favorecimento de tabela, você continuar à frente da tábua de classificação. Afinal de contas, nesse ano, né, por mudanças no calendário, a gente tem semifinal e final em jogo único, jogos únicos aí, onde o mandante terá vantagem de jogar, ou de time de melhor classificação terá vantagem de ser o mandante. Então é muito importante, nesse sentido também, que o Bahia consiga pavimentar o seu caminho, uma vez que naturalmente você acaba tendo aí o Vitória como principal adversário, né, da competição, e nesse momento o Vitória tem 2 pontos. Então já teria que remar um pouquinho mais para poder chegar em tom de igualdade, em pé de igualdade aí com o Bahia. Ainda tem um Bavi, né, nesse ano, né, pelo campeonato. O Bavi vai acontecer no Barradão, mando de campo do Vitória, torcida única. Mas 4 pontos acaba sendo já uma vantagem boa para um campeonato de tiro curto. E Rogério falou algo que é muito importante na primeira coletiva do ano, né, que é o seguinte, Fábio, eu concordo integralmente com o que ele disse. O Campeonato Baiano ele só tem valor quando você não ganha, né? Então, assim, Sim. é muito importante você encarar o campeonato com a importância que ele tem, que é você impedir de não ser, se impedir de não ser o vencedor, né? É importante você ganhar o campeonato para que depois você não tenha um clima de tensão atraído para si de maneira desnecessária. E a realidade hoje é essa, em termos financeiros, estruturais e de planejamento, o Bahia está à frente dos seus demais rivais. Naturalmente, o jogo contra o Vitória, uma final contra o Vitória, ganha um componente especial, porque clássico é clássico, e clássico se ganha em campo.
Mas o fato é que, em termos teóricos e em termos de preparação, o Bahia tem a obrigação de ser campeão baiano. E essa obrigação já é algo, não é algo estranho ao clube, né? O clube já convive com essa obrigação desde algum tempo, né? E quando não respondeu bem essa obrigação, que foi em 2024, a temporada acabou ganhando tons de dramaticidade, muito porque se remetia ao fato do Bahia não ter conseguido vencer naquele ano título nenhum. Então é muito importante, Fábio, você cumprir suas obrigações, pagar suas contas de luz, fazer o básico bem feito, para que quando chegar o momento da temporada eclodir em muitas sequências de jogos, adversários mais difíceis, você possa olhar para o histórico e perceber que não há um cenário de terra arrasada, muito pelo contrário, o caminho está sendo bem trilhado desde o início. Então é muito importante que o Bahia, sim, confirme o seu favoritismo, termine à frente na tábua de classificação corrente e depois decida o campeonato com grandes chances de vencê-lo. Muito bem, Ravel Pinheiro. Tem duas perguntas aqui para você. Antes do campinho, né? Vou fazê-las aqui para você. O Vinícius Costa, ele pergunta o seguinte: Ravel, antes do jogo do Corinthians pelo Brasileirão, o Bahia tem um clássico Bavi pelo estadual. Se você fosse o treinador, colocaria o time titular no clássico 4 dias antes da estreia ou mantém o sub-20? Essa é uma boa pergunta do nosso amigo Vinícius Costa. Um abraço para você, Vinícius. Eu parto da filosofia de que o Bahia precisa dar algum ritmo e minutagem para os jogadores titulares, os jogadores profissionais, antes de ir para a partida contra o Corinthians. Então eu sim colocaria alguns desses jogadores na partida contra o Vitória e colocaria alguns desses jogadores na partida de sábado agora contra o Galícia. Eu acho que já chegou a hora do Bahia dar aí 30, 45 minutos, não estou falando de entrar ninguém como titular no jogo contra o Galícia, né? Poderia colocar ali no segundo tempo já algum jogador que faça parte desse elenco profissional mais importante para poder sentir o ritmo, né? Sentir o gosto de voltar a jogar futebol em 2026 e no Bavi ainda mais. Aí no Bavi, de repente, até começando com um outro jogador titular, naturalmente você observando a condição física de cada um e preservando naturalmente o atleta para o objetivo mais importante da temporada, que é o Campeonato Brasileiro. Mas sim, Vinícius, eu utilizaria parte do elenco profissional já entrando no decorrer da partida contra o Galícia e alguns deles de titular no jogo contra o Vitória, nem que seja para jogar 45, 60 minutos, mas para dar algum ritmo de jogo, para não chegar tão cru lá em Itaquera, que a gente sabe que é difícil, mas o Bahia até conseguiu vencer alguns jogos lá mais recentemente. Então, a preparação iria nesse sentido aí, meu irmão. Até porque o Corinthians está jogando já o Campeonato Paulista, já com o elenco principal, então vai chegar com ritmo de jogo, talvez até mais desgastado, né? Enfim, como o Paulistão ali, os times não usam sub-20 ou time C, né? Então o Corinthians já tá ali com o elenco principal. Então pode ser algo a favor do Bahia, né? A questão do desgaste pela maratona de jogos do Corinthians, mas pode ser também uma vantagem do Corinthians pelo lado de ser um time ali que já vai estar em pleno ritmo de jogo, em plena temporada. Bom, para fechar aqui as questões antes do campinho, o Reinaldo Conceição, ele falou: Ravel, o Rogério Ceni disse na coletiva que ele vai tentar coisas maiores, porque o tempo dele é curto. Aí ele completa: com praticamente o mesmo time de 2025, é possível? Reinaldo, essa é uma boa pergunta, porque eu acredito que parte dos torcedores aqui tem andado inquietos em relação à possibilidade do Bahia já começar o ano com decisões importantes, né? Já terem aí questões para resolverem, contas para serem pagas em termos de objetivos esportivos em fevereiro, e o Bahia ter se movimentado pouco no mercado, né? Até o momento são 2 contratações oficializadas, o lateral direito Roman Gomes, né, como alternativa à saída do Santiago Arias, e o ponta direita ali o Kiki Oliveira, que é um jogador que vem de uma temporada ruim pelo Grêmio, que serviria ali como um jogador de lado para tentar ajudar o lado direito, fundamentalmente, do ataque do Bahia. São contratações que vêm muito mais no sentido de repor, de mudar um pouco também o perfil do elenco, né? Ser um pouco mais um elenco com maior capacidade de defesa, um elenco mais forte fisicamente, né? Jogadores que têm como características a recomposição defensiva, a proteção do sistema. Roman Gomes foi escolhido, inclusive, o melhor lateral direito do Campeonato Argentino do ano passado, sendo um bom defensor, o melhor defensor da competição, como lateral, né, no caso.
Eu acho que nesse sentido o mercado do Bahia é bom, mas eu concordo com o que fica implícito na leitura do Reinaldo, de que ainda é um mercado tímido. Eu acho que o Bahia ainda tem lacunas nesse elenco que possam ser pensadas e até pesadas já nesse momento, né? O Bahia, essa semana, se envolveu aí na repercussão da possibilidade de estar interessado no Alejo, que é um jogador que é do Tottenham e está emprestado ao Rosário Central, o time que formou, né? Então, acho que assim, ainda são movimentações tímidas, ainda é muito pouco para as pretensões do Bahia e da torcida do Bahia na temporada de 2026, mas eu tô num misto ainda, viu, Reinaldo, sobre o que eu penso a respeito disso. Ora, eu desejaria que a gente tivesse já um elenco um pouco mais formado, né? Mas por outro lado, eu sei que Del, que Juan Pablo, que Cauê não teriam a tranquilidade e as oportunidades para jogar tanto nesse momento se o Bahia já tivesse aí um jogador que a torcida quisesse ver em campo, né? Então, eu estou preferindo dar um pouco mais de crédito para o trabalho que está sendo realizado, mas, claro, sem deixar de observar que essas contratações precisam chegar. Eu não enxergo o elenco do Bahia como um elenco formado, pronto, fechado, e sim como um elenco que precisa ainda pontualmente de 2 ou 3 reforços para que a gente consiga ter um 2026 melhor do que anos anteriores. Muito bem. O Pedro Vasconcelos está por aqui, tá falando do esporte, né? Que venceu o Retrô. Vai ter live, tá? Daqui a pouco vai estar começando aí. Fred Figueroa, Cássio Zirpoli, falando da vitória do esporte contra o Retrô 2-0. O Danilo Otto fala que, como mudou a quantidade de vagas para Libertadores, logo o Ceni vai ser obrigado a melhorar a produção do time se quiser se classificar para a Libertadores de novo. É porque o Bahia pegou nos últimos anos aquela última vaga, né? Que agora vai ser da Copa do Brasil. Eu acho que é isso que ele tá falando, né? É, exatamente isso. Mudou um pouquinho o formato, agora essa última vaga aí da famosa pré-Libertadores, ela vai para o bolso do vice-campeão da Copa do Brasil. Com isso, o Campeonato Brasileiro perde uma vaga internacional para a Libertadores. Eu acho que, de um modo geral, o planejamento do Bahia é um crescimento gradual, né? Então, assim, de toda forma, se o Bahia terminou ano retrasado em oitavo e ano passado em sétimo, internamente a avaliação é que o clube continue precisando subir alguns degraus, né? Naturalmente isso não vai acontecer com assodamento, não vai acontecer com injeção financeira de maneira descabida, desproporcional à realidade do clube. Entende-se que o clube precisa produzir a própria receita para crescer, e a alavancagem está acontecendo de maneira muito orgânica em razão disso, ou seja, não há artificialização para ganhar troféu, como aconteceu já em seus Botafogos, em seus Atléticos Mineiros, e a coisa acabou acontecendo depois de uma outra forma. Eu acho que é uma filosofia que faz sentido, mas que naturalmente também ela precisa convergir com o interesse do torcedor de ver o time responder bem dentro de campo. Então, que o Bahia consiga, sim, ter posição melhor no Campeonato Brasileiro, avançar na Copa do Brasil, e bem na Libertadores desse ano, porque o torcedor também precisa disso para manter a boa sintonia com o clube dentro e fora de campo. Muito bem. Também tem o Pablo Carvalho, ativista, que é membro aqui do nosso canal, né? Já percebo aqui pelo nome em verde. Ele fala: Ravel, a diferença do Bahia C sub-18 com o Ceni no banco, do Bahia C com treinador sub-20 é abismal. É aquilo que a gente estava falando, né? Tipo, dá um peso maior, né? Dá, total. Pablo, um abração para você, meu irmão. Pablo, que é nosso grande parceiro aí também, faz parte do nosso grupo de membros, e fez uma análise precisa sobre 2 cenários aí, né? Primeiro, como o Bahia tá indo bem sob o comando de Rogério Ceni, o time de garotos que talvez não tivesse ainda nem o nível de formação, de qualificação para apresentar tão bons resultados e performance como está apresentando. E como o Bahia da Copinha, por exemplo, na minha avaliação, acabou tendo seu potencial subutilizado porque o trabalho não foi bem feito. Na minha avaliação aqui, vou dar uma cornetada no Leonardo Galvez, eu acho que ele não conseguiu traduzir bem a qualidade que tem naquele elenco, que para mim é um elenco qualificado, sobretudo do meio para frente, naquilo que a gente poderia ver, que era o Bahia um pouquinho mais à frente nas fases aí eliminatórias da Copinha. Não estou falando de título, até porque eu acho que mensurar um trabalho de base por conquista de um título é algo muito superficial, mas eu acho que esses jogadores eles poderiam ter uma metodologia de jogo mais alinhada com os padrões do City, um nível de qualidade melhor apresentada, um pouquinho menos de soberba. Eu acho que tudo isso é trabalho também da comissão técnica. Então, quando o Rogério Ceni ficou, por exemplo, hoje enchendo o saco de Jota e está viralizando, inclusive nas redes sociais, um vídeo que o Fernando do Sou Mais Bahia, canal aqui da mídia alternativa do Bahia,
publicou, é porque o Rogério ele entende onde é que ele precisa pegar no pé, onde é que ele precisa apertar e quando é que ele precisa dar um afago nessa galera que está conseguindo entregar os resultados, para mim também por esse motivo. O nível de comprometimento é diferente. Eu acho que parte disso se dá o trabalho de Rogério Ceni, que a gente vai falar um pouco mais sobre isso aí nas análises individuais, Fábio. Muito bem, vamos agora para o campinho, né? Falando nisso, vamos para as análises individuais do Bahia que venceu o Bahia de Feira, 3-0 jogando fora de casa. Começar pelo João Paulo, né? Finalmente aí ganhando uma sequência, né? Hoje passou invicto e teve uma grande defesa, né? Ali no início do segundo tempo, salvando o Isso. Bahia. Exatamente. Como eu falei, assim, não foi tão exigido, mas quando foi, correspondeu, né? Então tá começando bem o ano, né? Um jogador que já vinha aí no Bahia há algum tempo, não tinha tido oportunidades no ano anterior, até porque quando o Bahia precisou, ele se lesionou, né? Um jogador que tem um histórico de lesões, assim, bem complicado, mas que tá começando bem em 2026 aí, como eu disse, né? No primeiro jogo ele só teve uma falhazinha ali, para mim, num golpe de vista mal executado, no segundo gol do Jequié. Hoje ele conseguiu aí passar clean, né, como a gente costuma falar na gíria do futebol moderno. Eu acho que é muito importante para que o goleiro ganhe confiança, o sistema defensivo possa corroborar com isso. Eu acho que ele foi feliz aí quando foi exigido. Então eu vou de verde musgo para ele, né, adequando o desempenho ao nível de exigência. Verde musgo aí para João Paulo na noite de hoje. Muito bem, vamos agora para a defesa. Tivemos o Fred Lippert, né, o Luiz Gustavo como dupla de zaga. Exatamente. Eu vou avaliar o sistema como um todo, se me permite, Fábio, porque todos tiveram atuações assim muito parecidas, homogêneas, e em determinado momento, como eu disse, assim, o Bahia chegou a jogar em parte do jogo ali, principalmente na fase de construção, de criação, num 3-4-3. Esse 4-3-3 que a gente está vendo no campinho era a postura mais do Bahia ali, quando não tinha a bola, Zé Guilherme baixava para a primeira linha para poder fazer uma linha de 4, mas quando da construção, o Bahia vinha com Marcos Vitor jogando pela zaga direita, Fred na sobra e Luiz Gustavo na amplitude na zaga pela esquerda. Marcos Vitor verde musgo, Fred também, eu acho que os dois fizeram partidas boas. Eu vou colocar um razoávelzinho em Gustavo, porque eu acho que de todos é o que está ainda sentindo um pouquinho o ritmo, a aclimatação nesse Bahia de 2026. Isso não quer dizer que ele fez uma partida ruim, apenas regular. E Zé Guilherme, para mim, um dos melhores jogadores do Bahia em campo. Então vou dar essa moral aqui para Zé Guilherme e vou dizer que ele merece um verde mais verde, aí, um verde Paulo Sérgio, porque eu acho que o Zé Guilherme ele conseguiu fazer mais uma boa partida, já tinha ido bem no primeiro jogo, mas hoje ele foi um dos melhores aí em campo, destaque positivo para o lateral esquerdo jovem do Bahia, que está aproveitando a oportunidade nesse início de ano. Muito bem, vamos para o vovô da garotada, né? Acho que o Rezende é o mais velho desse time, né, Ravel? O João Paulo também deve ser mais... O João Paulo tem 30 anos, o Rezende tá nessa faixa também. Não sei se tem um pouco mais, se tem um pouco menos. 31, mas Rezende. 31, né? Então é o mais velho. E tem um papel importante que é a comunicação dentro de campo, né? O goleiro acaba ficando um pouco mais afastado ali do jogo, né? Na maior parte do tempo. Rezende é um atleta que está vivendo mais ali, né? Até por fazer parte da faixa central do campo, os momentos mais decisivos, mais ações com a bola. E foi bem. Rezende, inclusive, é um jogador que tem um histórico de ir bem nos campeonatos baianos, né? Todo início do ano costuma ir bem, o problema é o depois. Até por isso o torcedor pega muito no pé, fica muito desconfiado, não acredita muito quando ele vai bem, não costuma dar o devido crédito quando ele vai bem, por causa de falhas em momentos anteriores das temporadas passadas. Mas hoje ele foi bem. Então, verde musgo aí para Rezende, ele faz o gol, inclusive, que abre o placar. Acho que ele tem mérito e responsabilidade na boa condição do Bahia na partida. Verde musgo para ele. Muito bem, seguindo ainda no meio de campo, temos o Jota e o David ou Davi? David Martins, né, o jogador David que Martins. veio da base do América Mineiro por simbólicos 12,7 milhões de reais, Fábio, no ano passado. Está terminando a sua formação no Bahia. É um garoto muito promissor. Eu tenho informações aí de amigos meus, pessoas próximas que trabalham no clube, de que David Martins é um destaque, é uma das melhores joias assim que se tem na base do Bahia. Fala-se muito sobre o trio de ataque, badaladíssimo, né? Até porque são jogadores que já frequentam a seleção brasileira, mas tem-se muita expectativa também em relação a David Martins. Eu gostei da partida dele hoje, vou colocar um verde musgo aí para conter um pouquinho a euforia, mas para mim
dentre os verdes musgo que saíram até agora, ele foi o jogador que melhor se apresentou, tá? O jogador que conseguiu aí bem dentro desse padrão que a gente está colocando de avaliação. Jota, que eu tinha gostado muito na primeira partida, na segunda eu achei que ele deu uma subida do salto. Assim. Isso é mais no sentido de tentar fazer uma avaliação extraindo aquilo que a gente viu do jogo, mas não necessariamente dizendo que a avaliação, que o desempenho do jogador foi inutilizado, tá, Fábio? Eu vou colocar um razoável aí para ele, porque eu acho que ele foi melhor na primeira partida do que hoje. Até saiu lesionado ali, parece que não sentiu alguma coisa, a gente torce que não tenha sido nada grave. Mas em vários momentos ali, ele acabou dando um passezinho a mais, um toquezinho mais cirulado. Coisa de quem vai bem no primeiro jogo e acaba enchendo um pouquinho de confiança. Mas um razoávelzinho, acho que tá de bom tamanho aí para ele. Muito bem. E o Jota? Não, o Jota é avaliado já, né? Vamos agora pro trio de ataque. O trio KRD, né? E aí? Como foi o trio? Esse trio tá empolgando a torcida do Bahia, né? Cada um com sua característica e brilhando aí, né? Trazendo para a torcida muita expectativa em relação ao que vai ser o futuro aí desses garotos, dessa garotada, para o Bahia, tendo retorno esportivo e financeiro, né? Como eu disse, né? O Juan Pablo, por exemplo, é um jogador que teve seu contrato renovado recentemente. A multa interna é o salário dele, né? A multiplicação do salário dele, então dá algo em torno de 110 milhões de reais. O que é impagável para a maior parte dos clubes brasileiros, né? Talvez Palmeiras e Flamengo que tenham apenas esse bojo para poder fazer esse investimento. E para fora do país, 200 milhões de euros. Tá muito dinheiro, né? Um jogador muito útil, muito importante e que tem conseguido corresponder bem, né? Da mesma forma, o Del e o Cauê Furquim, né? Jogadores também que são bem avaliados interna e externamente, né? Pelo desempenho que tem apresentado. Eu vou colocar o verde mais verde aí para Juan Pablo e para Del. Vou colocar o verde musgo para o Cauê. Gostei mais do primeiro jogo de Cauê. Achei que no segundo jogo hoje ele teve um pouquinho abaixo, ligeiramente abaixo, mas não jogou mal não, tá? Juan Pablo e Del, eles tiveram participações mais determinantes no jogo. Del, inclusive, para mim, o melhor em campo. Acabou sendo o atleta que conseguiu desempenhar melhor suas funções. Fez seu primeiro gol hoje como profissional, vestindo a camisa do Bahia. Então, muito importante também para o garoto ter essa confiança, o desempenho que foi revertido num tento marcado, que deu a vantagem também para o Bahia abastecer um pouquinho mais o placar depois. Então, Del melhor em campo e o Bahia bem avaliado de um modo geral, Fábio. Muito bem. Vamos agora para os jogadores do banco. Muito bem, agora temos uma estrelinha para o melhor em campo. Boa, valeu, Gabriel Costa. Tivemos aí as entradas da garotada, né? Pedrinho, o Lian e o Suassuna, e os jogadores mais experientes ali, o Eric e o Michel Araújo. Todo mundo discreto, exceto o Eric, né? A gente vai colocar aí um verde musgo pro Eric, não só pelo gol, ele acabou conseguindo ter mais participação no jogo ali, se movimentou um pouquinho mais. Então, para ele vai um verde musgo. O restante vai de razoável. Pedrinho, Michel Araújo, Lian, Caio Suassuna acabaram não tendo tantas ações com a bola, porque entram muito dentro daquela característica do que eu falei, Fábio, do Bahia gerenciar o jogo, né? Administrar o jogo a partir dos eventos, né? Então, como o placar ali já estava bem executado, bem administrado, o Bahia acabou indo muito nessa linha de trazer esses atletas para terem a oportunidade de pisar em campo, de combinar a jogada, de sentir um pouco da atmosfera de um jogo profissional, que é diferente, né? E aí todo mundo foi dentro de uma média, dentro de um padrão. Eu destaco a estreia do Lian, né, que é o garoto, também uma jovem promessa do Bahia, que teve seu contrato renovado recentemente e que se deposita muita expectativa nele também. Então acho que Rogério, já passando aqui para a avaliação também do treinador, Fábio, consegue fazer muito bem essa leitura no início do ano. Então, mais uma vez, um verde mais verde para ele aí, porque o time joga bem e ele consegue aproveitar as oportunidades que no momento ele tem, de fazer os testes, de fazer avaliações, de conduzir o seu trabalho, oportunizando a si próprio a tranquilidade necessária para estar bem quando a onça beber água. Então, verde mais verde aí para Rogério Ceni e uma atuação muito boa do Esporte Clube Bahia na noite de hoje. Muito bem, Ravel Pinheiro, aqui alguns comentários. O Cláudio Correia fala que o Galbez é perdedor, fora treinador fraco. E o Igor Santos fala que não tenho nenhuma dúvida que esse mesmo time não jogaria o que joga se não tivesse o Rogério Ceni ali no banco de reservas, e sim o Galbez. E olha que eu não sou o maior fã do Ceni, né? A galera dando créditos aí ao Ceni pelas boas atuações aí da garotada. É isso, né, Ravel?
É, por aí mesmo. Eu acho que a mentalidade do treinador, o desejo de querer, de crescer, e a qualidade mesmo do trabalho, né? Naturalmente é um profissional mais testado, mais experimentado, com serviços prestados ao futebol e com um entendimento muito maior do jogo, tende a trazer resultados maximizados. Então, acho que o Bahia precisa, na verdade, dar um pouco mais de atenção para esse comando técnico aí das suas formações de base, já que se investe tanto na aquisição de direitos econômicos de atleta, vamos começar a dar uma olhadinha aí em quem conduz o processo de formação para que ambos estejam azeitados, né? Comissão técnica e jogadores desenvolvidos para um Bahia mais forte com o passar do tempo. Muito bem, o Bahia que volta a campo no final de semana, no sábado, 4 da tarde, contra o Galícia, jogo na Fonte Nova, né? Mas um joguinho tranquilo, né, Ravel Pinheiro? Para mais um treino de luxo. Bahia favorito para esse jogo, né? Tem a obrigação de vencer diante da sua torcida. Como eu disse, um adversário que tem uma vitória e uma derrota na competição. Então, assim, a expectativa é que o Bahia vá e mais uma vez confirme a sua superioridade e vença o jogo, continue 100% no campeonato, respeitando a equipe do Galícia, né? Como eu disse, o jogo é jogado, mas o favoritismo é todo do Bahia, então o Bahia tem a responsabilidade de fazer o seu torcedor sair feliz da Fonte Nova. Eu estarei por lá, quem me vê encher meu copo e tamo junto, é isso. Boa, Ravel Pinheiro. Até a próxima. Grande abraço para você. Bom revê-lo. E a gente segue agora com o Ceará. Tamo junto, Valeu, Fábio. Ravel. Um abraço, Léo. Um abraço, Gabriel. Valeu. Valeu, Ravel. Rapaz, aprendi hoje assodado, bojo, azeitado, maximizado. O homem é Rapaz, um. não, a lista do vocabulário de Ravel é um negócio. Quando ele soltou o assodado, eu falei, pronto, hoje ele desce. Quando o Ravel Pinheiro nasceu, disseram: Seja bem-vindo de volta, Machado de Assis. E aí, Exatamente. Ravel Pinheiro nasceu. O trato fino com o vernáculo. Vou mandar um abraço aqui pro Ricardinho Ribeiro, novo membro do canal, e pro André Mantra, tá? Novos membros aqui do canal, muito obrigado, valeu demais pela parceria. Você que tá por aí, quer ser membro, quer apoiar ainda mais o 45 minutos, é só clicar no botão e escolher aí o tipo, né, a modalidade que você quer contribuir aqui com 45 minutos, a gente vai ficar muito feliz. Bom, Léo Fontinelli, vamos nessa. Agora com o Ceará principal, sob a regência de Mozart. Foi um time afinado contra o Maranguape, o gol saiu no final. Né? Eu vi muita gente criticando e tal, mas primeiro jogo, né? Muita hora nessa calma ou tem que criticar mesmo a atuação abaixo? Se você achou que foi abaixo, né? Boa noite, Fábio. Boa noite a todo mundo no chat aí. Agradecer aos novos membros também, agradecer a todo mundo que já deixou o like, já deixou a curtida, confere aí se está inscrito no canal, isso é muito importante para a gente. E se pudesse, der aquela forcinha também como membro, é muito importante aqui para a segurança do trabalho, para ter aquela garantia que o conteúdo vai ser entregue de novo com essa qualidade, vai seguir com essa melhoria de estúdio, de tudo, que o 45 Minutos tem melhorado sempre nessa entrega. Eu vi... Tava hoje no PV e assim, eu tenho muita calma em cobrar, a palavra não é cobrar, em tentar, de certa forma, podar o sentimento do torcedor do Ceará. Acho que 2025 ainda está muito forte da forma como foi para o torcedor do Ceará e existe, em geral, uma amargura muito grande dentro do torcedor do Ceará. O torcedor do Ceará tá bem amargo, assim, como diria um antigo cronista daqui, tá com afta na alma. Assim, tá... Você via hoje, transitando em alguns grupos pós-jogo, tinha conclusões definitivas já sobre a temporada. Fulano não presta, fulano não tem condições, tem que trocar jogador tal, tem que trazer conclusões bastante definitivas sobre um time que tem 12 dias de treino e alguns desses jogadores não tem uma semana de clube, entende? Assim, mas como eu falei, assim, é muito difícil cobrar qualquer coisa do torcedor do Ceará nesse momento. O que fica de positivo foi ao mesmo tempo, aquela primeira imagem, o cartão de visita do Ceará hoje foi um primeiro tempo de organização, de construção, onde você viu uma lógica no que estava sendo produzido em campo
mas ao mesmo tempo aponta para uma carência até óbvia de elenco, e a necessidade de ter centroavante. Assim, o Ceará hoje conta só com o Luca de centroavante no elenco, né? E essa reposição ainda não foi feita, é uma das prioridades do mercado do time nesse momento, centroavante e zagueiros. Mas o Ceará, basicamente, hoje tem o Luca, o Gabriel Amaral, que é um garoto da base, para a posição de centroavante. Então é uma urgência que o Ceará consta. Eu tenho muita dificuldade de também apontar que o problema foi isso hoje, mas enquanto não tiver essa peça, também é muito difícil eximir a ausência dela da construção do resultado. Primeiro tempo o Ceará teve volume, o Ceará jogou basicamente com seus 2 zagueiros na linha de meio de campo ali, sendo praticamente volantes, meias construindo, o que permitia que o Zanocelo flutuasse muito, transitasse. Você via o Zanocelo abrindo pela ponta, caindo pela esquerda, às vezes caindo pela direita, às vezes indo bem atrás, buscar jogo, às vezes infiltrando para armar. Você via o Fernando, lateral, jogando praticamente como um ponta, enquanto o Fernandinho voltava e às vezes fazia uma diagonal, tentando infiltrar, tentando fazer 1 contra 1. Você via um Vina jogando aberto pela ponta. Você via o Lucas Lima, que em tese seria o volante mais defensivo que o Ceará teria na partida de hoje, jogando praticamente como meio armador. Então, assim, foi uma construção de jogo pensada realmente obviamente, com toda primitividade de um time que está treinando há 12 dias, já se notava uma mínima organização, pelo menos. Mas, obviamente, que essa construção, você via lógica. Você via a flutuação do Zanocelo como sendo uma peça importante para isso, ao mesmo tempo que a posição do Vina, o Vina precisou se deslocar ali um pouco para a ponta, para tentar não se chocar com essa flutuação do Zanocelo. Você via que esse avanço do Lucas Lima era algo planejado. A intenção, claramente, foi uma construção tática para sufocar o Maranguape, que realmente é um time com bem menos qualidade, e vamos invocar a carta aqui com todo respeito. É um time com bem menos qualidade, é um time com bem menos recursos, é um time frágil, muito mais frágil fisicamente, inclusive até que o Ceará em início de temporada. Então, por mais que esse campo tivesse muito congestionado, o Maranguape muito baixo ali, com 2 linhas de 4 ali, o Alessandro muito mais focado às vezes em destruir ali o que o Alex Silva pegava de bola, e concentrando muito ali no Fernando, o Fernando dialogando com o Fernandinho, o Vina tentando passar. Então... Opa, nosso querido Léo Fontinelli caiu, tá? Deu uma caída aqui, mas vamos reestabelecer o contato. Enquanto isso, agradecer aqui ao Sóstenes Portela, tá? Novo membro aqui do 45 Minutos. Valeu, Sóstenes. Só reforçando, tá? Agora temos a função Seja Membro no YouTube, né? Até ano passado a gente focava mais os apoios no Apoia-se, né? Apoia.se, mas agora a gente decidiu facilitar e você já pode apoiar diretamente aqui no YouTube. Você caiu, viu, Lô? Mas já voltou. Foi rápido. Mas assim, você via que existia uma construção pensada pelo Moza, você via um time que buscava sempre uma bola vertical, sempre buscava tocar para frente, evitava tocar de lado. Os próprios zagueiros se evitavam no segundo passe entre si, geralmente eles buscavam o lateral que estava um pouco mais avançado. Então, quando o Maranguape congestionava ali a área, que o time tinha dificuldade de infiltrar, o time usou por muitas vezes o que claramente era um recurso, foi algo ensaiado, aquela bola cruzada de trás ali em diagonal, que geralmente é difícil, porque toca em alguém ali, já engana o goleiro, que é uma arma que o Moza tentou ali 3 vezes logo no começo do jogo, uma com Vina, outra com Fernando, ou com Fernandinho, eu não recordo quem foi a outra, assim, duas, uma Vina perdeu, outro Lucas Lima perdeu, outro Luca furou ali, e o jogo do Ceará se baseou naquilo. Eu acho que faltou mais tentar um chute, um arremate de fora da área. Eu acho que houveram erros na tomada de decisão, acho que o Zanocelo foi muito voluntarioso, mas o Pedro Henrique mal, em uma das oportunidades, o Luca, ainda no primeiro tempo, coloca o Pedro Henrique na cara do gol, uma jogada que ele sai, abre pela esquerda, o Pedro Henrique na cara do goleiro do Maranguape, perde a jogada. O Pedro Henrique evitava 1 contra 1, né? A gente sempre destacava nos telecasts do ano passado que o Pedro Henrique não tem isso como um dos seus recursos, 1 contra 1, o drible. Ele é um cara mais de passe,
enquanto pela ponta esquerda o Fernandinho tentava mais o passe, o Fernando também tentava muito, né? Lembrando que o Fernando foi um dos últimos jogadores a chegarem no clube, então ele tá pouco adaptado, mas gostei da partida do Fernando, até dando um spoiler, assim, foi dentro do contexto, dentro da avaliação do que ele poderia ser cobrado dele nesse momento. Acho que foi uma boa partida do Fernando, acho que se apresentou ofensivamente, teve uma hora de uma jogada com contra um ali, que ele fez botou de um lado, pegou do outro ali, conseguiu cruzar na área. Então, o Ceará tentou muito, assim, foi um Maranguape muito ineficiente, assim, o Maranguape, na verdade, não chutou a gol no primeiro tempo, né? Ele sequer conseguia esticar aquela bola longa para poder buscar aquela bola única do jogo, né? De se defender e jogar por uma bola. O Bruno Ferreira, basicamente, foi espectador ali no primeiro tempo. E não só pela ineficiência do Maranguape, eu acho que das poucas vezes e nesse momento, quando existe o time todo avança para buscar um sufocamento ali do adversário, eu gostei muito do Pedro Gilmar e do Éder, da postura, assim, bem seguros na ocupação de espaços, na forma de distribuição de jogadas, na forma segura e cuidadosa com que eles trabalhavam a bola, no cuidado de avançar. Eu acho que eles foram muito, muito positivos, assim, praticamente impecáveis nesse quesito. Defensivamente pouco exigidos, mas ofensivamente acho que eles foram muito seguros, muito cerebrais assim, nessa construção. Lembrando que o Pedro Gilmar é um jogador da base, né, bem jovem, e fez sua estreia aí no profissional, basicamente. E o Éder era um reserva do ano passado, e depois da perda do William Machado e do Marlon, tem essa chance. Era um jogador que já se esperava que permanecesse no elenco, e agora tem companhias de garotos, né, como zagueiro, além do Luiz Otávio, que ainda não reúne condições de jogo, mas tende a ser uma quinta opção, né? O Ceará que está no mercado aí, se fala em Zé Marcos, e assim, trata-se de uma posição que o Ceará precisa repor com urgência, pela forma como perdeu peças importantes. O Marlon, por mais que não fosse um titular mais na reta final do campeonato, era um jogador seguro, um jogador que vem de Série A, por mais que não fosse um jogador querido pela torcida, um jogador que de certa forma para uma Série B passaria uma segurança, passava uma liderança de grupo. Mas nesse aspecto eu acho que o Éder supre bem, e o Pedro Gilmar precisa ter um esteio para poder finalizar. Alô, Ravel, esteio aí, viu, Ravel? Digno de você aí. Mas o Pedro Gilmar consegue ter essa segurança, é um jogador que tem a projeção, mas ele precisa de um esteio, de alguém que dê a sustentação para que ele não seja pressionado aí nesse momento de desenvolvimento, né? Mas é um jogador alto, forte, passada larga, consegue avançar. O Ceará hoje, no dia quando foi anunciada, né, a venda do David Ricardo, né, o Ceará se coloca mais uma vez no mercado como um grande revelador de zagueiros, né? Já está o Pedro Gilmar aí, já com condições. Hoje tem a venda do David Ricardo. Então o Ceará se posiciona dessa forma, e com certeza, assim, é algo que se espera esse ano, que a base do Ceará tenha mais protagonismo, né? Tanto na Copinha como no profissional. Assim, é uma grande deficiência que o clube demonstrou. Assim, o clube faz um bom trabalho de formação e desenvolvimento de atletas há muito tempo. Esse trabalho vem melhorando, vem tendo um aprimoramento muito grande de 2023 para cá, mas o clube sofre em conseguir fazer essa transição profissional, né? E hoje o departamento, depois dessa reformulação, sempre se preocupou muito com isso, mas esse ano parece que virou um mantra, assim, virou algo a ser estabelecido. Nós vamos usar os garotos, né? Tanto que hoje eu mencionei aqui no X ali, com a postagem, que hoje foi um dia muito emblemático para as categorias de base do Ceará, né? Avançou para as oitavas de final na Copinha, 10 anos depois da última vez com a geração do Arthur Cabral, 3-1 no Grêmio Prudente. O time hoje da Copinha terminou a partida com 5 jogadores sub-17, o David Ricardo vendido, 5 jogadores do sub-20 que eram para estar na Copinha, em tese, integrando hoje a relação do profissional, né? O Pedro Gilmar, um deles, jogando como titular. Então, um dia muito emblemático para a base do Ceará. Mas a base do Ceará também é a mesma que revelou o Luca. Hoje, um primeiro tempo bem apagado, conseguiu ter algumas chances mais no segundo tempo. Quando o Maranguape sai para o jogo, ele abre um pouco mais de espaço, mas foi muito infeliz na finalização, né? E, obviamente, a gente não pode condenar o Luca, que teve 11 minutos ano passado, definitivamente pela partida de hoje. Obviamente, o contexto da análise, ele precisa considerar que ele foi muito mal. E o centroavante foi mal, pode se considerar mal
com um menor peso no primeiro tempo, onde ele teve pouca oportunidade, ali não recebeu bola, e na bola que teve de passe, conseguiu deixar o Pedro Henrique na cara do gol. Mas no segundo tempo ele teve pelo menos 2 oportunidades e ele foi muito mal, assim, uma chance cara a cara com o goleiro, teve cabeçada, um ele falhou, a outra ele passou perto. Eu não acho que o jogador seja um jogador descartado, mas isso deixa muito claro que a condição dele é de composição de elenco. Assim. O Ceará precisa de um titular para a posição, e eu diria que não só um titular para a posição, um outro jogador de um peso maior ali para brigar com posição com o Luca. Mas o segundo tempo demora muito para voltar, né, o Maranguape, e aparentemente essa demora foi por uma orientação técnica muito bem colocada pelo treinador. Assim, o Maranguape volta mais solto, ocupando mais espaços, avançando, tocando bons passes, e ali pelo menos por 10 minutos ali leva muito perigo. O Ceará meio bem desconexo, assim, principalmente no meio campo, né? O Ceará trocou ali no intervalo o Lucas Lima, que perdeu 2 gols de cabeça, justamente nessa condição de bola cruzada na área, vindo de trás, em diagonal, perdeu 2 gols muito claros de cabeça, assim como o Vina também perdeu 1. Mas no segundo tempo ele troca o Lucas Lima pelo Dieguinho, foi algo que foi muito questionado quando a escalação saiu, né? O Dieguinho reserva. E aí reforço de novo, né? Aquele clima de realmente de mágoa, de insatisfação do torcedor do Ceará. E quando saiu a escalação sem o Dieguinho, já vai começar de novo. O Dieguinho reserva, isso não existe. São 12 dias. É um período onde o físico vai pesar muito, as avaliações físicas de quem está melhor na pré-temporada vai avaliar muito quem está mais perto de lá, quem sentiu mais o ritmo de volta, de pré-temporada, isso é relativo. Assim, né? É muito difícil tirar qualquer conclusão de uma espinha dorsal, de um estilo de jogo ainda nesse começo de campeonato, principalmente na primeira partida do time principal a realizar no ano, um time que ainda vai precisar de reforços, ainda vai precisar se encorpar para seguir a temporada adiante. Então no segundo tempo o Maranguape vai, e depois o Ceará consegue um pouco mais equilibrar com as entradas ali, ele coloca de cara o Rafael Ramos ali, e coloca o Matheus Araújo, e ao meu ver o Matheus Araújo foi o ponto de virada de uma melhora do Ceará no segundo tempo. Logo na entrada do Matheus Araújo, você viu claramente, deu para ouvir na transmissão, eu estava ouvindo aqui nos melhores momentos, algo destacado também, e no comentário pós-jogo, né, o comentarista da Verdes Mares, eu não lembro quem foi no momento, mas ele falava assim, que quando o Matheus Araújo foi entrar, o Moza falou, toca e deixa eles na cara do gol. E foi efetivamente o que o Matheus Araújo fez, né? Um jogador que muitos questionavam porque ele não teve muitas chances ano passado, foi um jogador basicamente esquecido, é um cara que é um ativo do Ceará, é um cara que era uma joia da base do Corinthians. O Ceará conseguiu trazer ali depois de o Corinthians não querer. Ele não quis renovar o contrato com o Corinthians em represália deixou ele treinando em separado e depois ele conseguiu o Ceará conseguiu trazer ele em definitivo. Então, um jogador que sempre, quando esteve em campo, foi muito bem. Assim, jogava de 8 ali, jogava um pouco mais avançado, pisava na área, chegou a fazer gol, fez gol na Série A, mas não teve oportunidades. Né? Mais uma das críticas que são direcionadas ao Condé pelo ano da temporada passada. E o Matheus Araújo conseguiu fazer isso. Ele deixou por várias vezes os companheiros na cara do gol. E uma delas o Rafael Ramos chutou para fora. Praticamente o primeiro toque da bola do Matheus Araújo foi deixando o Rafael Ramos na cara do gol, já dentro da grande área. E ele isola ali a bola. Teve outra que, se não me engano, ele deixou o Vina. Pelo menos em 3 oportunidades o Matheus Araújo consegue deixar os companheiros na cara do gol, fazendo exatamente o que o Moza pediu. É um jogador que dá uma movimentação, dá uma dinâmica boa e tende a ter mais oportunidades nesse ano, tanto ele como os Lucas Lima. Eu imagino que seja uma ideia interna de reforços para um contexto de Série B. Lucas Lima e o Matheus Araújo, ao meu ver, podem agregar muito, desde que o treinador consiga ter esse desenvolvimento de trabalho contando com esses dois. Assim. Eram jogadores que o mercado olhava muito no Ceará ano passado. Né? O Lucas Lima teve diversas sondagens durante a Série A ano passado. Algumas pessoas me relataram, mais próximas ao clube, que em jogos aqui no Castelão, alguns treinadores abordavam o clube e falavam assim: muita gente quer esses caras que não jogam, como é que pode? São jogadores interessantes, assim. E acredito que eles sejam considerados reforços para esse ano, já que ano passado praticamente não tiveram oportunidades. Então o Matheus Araújo consegue dar essa dinâmica e, ao meu ver, somado com a entrada do Giulio, que a gente precisa também analisar no contexto. Assim. É um jogador que é considerado uma promessa da base, é um jogador que tem um talento acima da média, mas é um jogador em desenvolvimento, é um jogador jovem, é um jogador que do 1 contra 1 ele vai tentar ali 5, vai perder
3, vai ganhar 2, às vezes vai perder 4, ganhar 1. E hoje ele começou ali um pouco mais sem confiança, ao mesmo tempo foi logo entrando no jogo, rapidamente ele entrou no jogo. E ali na jogada do gol ali estava presente, ali muito próximo, tentou uma jogada ali que ele invadiu a área, cruzou. E ali um chute que o zagueiro, que o goleiro espalma, sobra para o Vina ali. E o Vina, que vinha sendo muito criticado durante o jogo, até no primeiro tempo, eu acho que não fez uma má partida, mas no segundo tempo caiu muita intensidade. A crítica é pelo rebaixamento, né? Não, a crítica é pela expulsão contra o Inter, né? Não é pelo jogo de hoje. Né? Um setor do estádio lá hostilizou bastante o Vina, alguns setores hostilizaram bastante o Vina durante o jogo, vaiaram, em especial no segundo tempo, quando ele começou realmente a ter uma queda de rendimento físico e começou a jogar pior. No primeiro tempo até ele apareceu bem, deu bons passes ali, de alguma forma contribuindo um pouco mais para o jogo. Mas ali aquela bola que sobra foi muito parecida, acho que foi até com menos ângulo do que a que o Rafael Ramos recebeu pouco tempo depois, do Matheus Araújo. Assim, o Vina tem essa condição de finalizar bem, assim, foi o primeiro gol dele na volta dele ao Ceará, depois a volta dele contra o Ceará, para o Ceará. E o estranho era isso, assim, o Vina, via de regra, é um bom finalizador, e ano passado perdeu muitos gols, assim, teve muitas oportunidades de marcar gol em jogos importantes, e desperdiçou as oportunidades. O gol contra o Bahia, no último minuto ali, foi um dos clássicos, né? Poderia ter dado a vitória ao Ceará. Mas tiveram outros momentos onde o Vina perdeu gols, e foi importante, assim, ao meu ver, o Vina marcar. Eu repito, assim, não sou um grande fã do Vina. Desabafou, né, na comemoração? Mas é o Vina, né? É o perfil Vina, né? Bati no escudo, aí dizia, isso aqui é muito gigante, aí chorou na entrevista. É o Vina sendo Vina, assim, em todos os aspectos possíveis, né? O Vina sendo Vina. Mas as críticas que eu faço ao Vina, relembrando, assim, eu fui uma pessoa contra a vinda do Vina nas condições que se estabeleceram no início do negócio, o pedido inicial do empresário, fui contra. Quando a vinda dele foi confirmada em condições salariais bem menores, eu considerei interessante, diante de não veio ninguém, achei foi uma aposta interessante. Acho, apesar para mim, ele foi decisivo no rebaixamento com aquela expulsão, mas fazendo análise fria, isolando esse fato, foi um cara que contribuiu tecnicamente, acho que tecnicamente para mim entregou até mais do que se esperava. Mas o Vina, excluindo todas essas minhas críticas, todas as minhas posições negativas sobre o Vina, é um dos poucos caras que naquele momento ali, aos 44 do segundo tempo, 43, conseguiria fazer aquele gol com aquele ângulo, daquele jeito. Outros jogadores perderam gols no jogo de hoje mesmo em condições mais ideais. Então, assim, o Vina vai ficar, dificilmente o Vina vai conseguir outra colocação no mercado, e eu, mesmo sendo muito crítico ao Vina, considero ele um acima da média para a Série B, em especial, assim. E ele mentalmente focado, mentalmente alheio às críticas da torcida, eu acredito que ele possa ajudar. Ele trazendo essa postura de ser um cara que de certa forma é referência, mas ele precisa colocar a cabeça no lugar. Ele precisa psicologicamente estar preparado para o que ele vai levar de crítica e responder em campo. Assim, eu acho que hoje abre uma porta para o Vina novamente abrir caminhos junto à torcida. Hoje, depois, parte da torcida chamou o nome dele, gritou, o estádio praticamente todo gritou no final do jogo. Obviamente que o gol tem um peso nisso, mas que seja uma abertura de uma construção, porque assim, se o Vina não tiver a cabeça focada em ajudar o Ceará, focado em ser mais um operário, focado em ser um componente do elenco, esquecer o Vina, destaque o Vina 2020, o Vina que a torcida tem como referência, alguns têm como ídolo, ele precisa esquecer isso. A partir do momento que ele se colocar como um cara que é acima da média, e para isso, em vez de ser servido, ele tem que servir ao clube, servir ao elenco, eu acho que o Vina pode dar uma virada de chave, pode ser uma peça decisiva nesse elenco. Na verdade, isso é uma grande torcida minha. Repito, não estou nem de longe defendendo o Vina. Pelo contrário, sou muito crítico do Vina. Mas eu reconheço que existe futebol e que existe qualidade acima da média para esse contexto. Uma vitória importante
um segundo tempo muito abaixo, um primeiro tempo positivo, interessante, e que sinaliza para a gente que existe uma ideia de jogo já começando embrionária a ser construída, mas também aponta a direção de que existe necessidade de reforços, e alguns deles bastante urgentes, como centroavante. Mas o Ceará vem sofrendo para a contratação de centroavante nos últimos anos, e historicamente é assim. É uma posição que o Ceará tem muita dificuldade no mercado, mas precisa haver mais solução. E nem que seja uma efetivação do Gabriel Amaral da base, ninguém pode ter o Luca como referência e ficar jogando 90 minutos, porque o Ceará precisa ter uma base de elenco formada para a Série B o mais rápido possível. O trunfo do Ceará para a Série B precisa ser a incerteza dos outros adversários fortes do campeonato. Fortaleza e Sport vivem uma dificuldade, e sem entrar em detalhes, financeira, de remontagem de elenco, de dispensa de jogadores. Assim, essa incerteza que permeia Sport e Fortaleza precisam ser usadas para o Ceará de momento de tranquilidade para a sua própria organização. Obviamente o Ceará também sofre com consequências do rebaixamento, mas o Ceará precisa basicamente encorpar o seu elenco e não remontar o seu elenco. O Ceará precisa equilibrar o seu time e não dispensar jogadores, revender jogadores para poder trazer outros jogadores. O Ceará basicamente sabe quem pode sair. É diferente dos outros que todo mundo pode sair. Todo mundo é negociável, todo mundo precisa ser negociável. Então o Ceará precisa usar isso em seu favor. Muito positiva a vitória, 6 pontos numa primeira etapa, numa fase de grupos ali, que são 4 jogos. Basicamente encaminhar a sua classificação, dar a tranquilidade, para de repente até o Moza retornar ao sub-20 no próximo jogo, quem sabe, ou rodar um pouco o elenco, colocar mais jogadores da base, pelo menos os que estão integrados já ao profissionais, não os que são do sub-20, mas ainda sem perspectiva de integrarem o profissional, ou até colocar, o Moza falou, né, depois do jogo, do primeiro jogo, na estreia do campeonato, da vitória do Ceará, que contra o Floresta, o Moza falou que a lista dos jogadores que foram agregados ao profissional, ela não era rígida, né? Ela podia ser mudada de acordo com o que ele viu naquele jogo, e alguns jogadores, por exemplo, o Melk, que hoje fez mais um golaço na Copinha, se destacou, mostrou futebol, então, de repente ele usa até esse próximo jogo para testar esses jogadores que não estão incorporados ao profissional em uma condição de disputa, de competitividade do profissional. Isso é interessante. E por isso esse gol, para mim, ganha tanta importância. Ganha confiança, tira um pouco aquele gosto amargo do torcedor do Ceará, acho que joga um pouco mais para frente, vai acalmando os ânimos. Hoje foi um jogo positivo, um dia positivo, gol da classificação, classificação do Ceará na Copinha, ganhando mais uma vez o Campeonato Cearense, dando a tranquilidade. Então, acho que o Ceará precisa seguir nessa construção. Acho que esse gol tem mais... Esse gol no final, a vitória, a pontuação, somada ao desempenho regular no primeiro tempo, deixa um resultado levemente positivo nesse jogo de hoje. Muito bem, Léo Fontinelli. Vamos agora para o campinho, continuar analisando individualmente. Inclusive, Ravel Pinheiro está aqui no chat, né? Está ligado aqui, falou boa no esteio, Léo. Vamos agora para as avaliações individuais, né? A gente vê aqui muitos jogadores, né, que eram patinhos feios, né, Léo, na temporada passada, que devem ganhar mais destaque, né? O próprio Éder, o Luca, né? Jogadores ali que, se o Ceará tivesse se mantido na Série A, eram jogadores que ninguém ia fazer muita questão que se saísse. Ninguém vai, pô, perdeu o Luca. Assim, não ia ser algo tão preocupante, né? E esses jogadores vão ganhar mais destaque até pela necessidade, né? Não deu para manter boa parte dos jogadores do Campeonato Brasileiro com a queda da equipe. Então, muito jogador que não tinha minutagem, agora não só vai ter minutagem, como vai ser peça importante, né, nesse Ceará em 2026. Exatamente, Fábio. Não só o Luca e o Éder, esses eu acho ainda que, a não ser que o Éder mantenha uma constância, uma segurança aí nas atuações, eu não imagino que sejam peças-chave do elenco desse ano. Eu percebo mais essa questão de renegados aí, que mencionou aí no começo do comentário,
mais relacionados ao Matheus Araújo e o Lucas Lima. Esses dois são jogadores que eu realmente, praticamente, considero, em termos de análise, que chegaram esse ano. E na não utilização desses dois em especial, existe muito o dedo do Léo Condé. É por isso que quando eu analiso a queda do Ceará, eu sempre peso um pouco, assim, dentro de todo mundo que errou, os erros de diretoria, os erros do departamento, os erros de jogadores, para mim, com todos os erros acessórios que aconteceram, se o Condé tivesse conseguido manejar melhor o elenco, a chance de queda do Ceará, para mim, teria sido muito menor. Por isso que eu acredito que o Matheus Araújo e o Lucas Lima terão um protagonismo maior nessa temporada. Não que sejam titulares absolutos, mas eu acredito que serão peças muito utilizadas nessa temporada. Muito bem, agora sim vamos para as avaliações, Léo, começando pelo Bruno Ferreira. Bruno Ferreira vai de amarelo, assim, pouco acionado ali, e quando foi acionado foi seguro, mas dentro de uma segurança de uma dificuldade, um nível de dificuldade bem baixo. Não teve sequer uma defesa difícil como o Ronaldo ali para subir um pouquinho o sarrafo. Então, a nota padrão de campeonato cearense para goleiro ali nesses jogos contra times menores é o amarelinho aí do Bruno Ferreira. É o Bruno Ferreira que nos últimos jogos da temporada, né, deu uma caída de rendimento, mas deve continuar como titular ou o Richard faz alguma sombra para ele? Não, eu acredito que o Bruno Ferreira seja titular. E acredito, inclusive, que o Ceará nem vá ao mercado mais depois da chegada do Jorge. É um goleiro aí que veio do Grêmio. O Ceará, para ser o terceiro goleiro, né, o Ceará tem um padrão de formação de goleiros, de manter ali 2 goleiros, trazer um terceiro ali, uma aposta, um cara mais jovem que possa, de repente, desenvolver e ter uma longevidade maior no clube, e o quarto zagueiro, goleiro da base, né? O Bruno, ele dentro da avaliação do Bruno para manutenção dele no Ceará como titular, e o Ceará não buscar negociar ele, não buscar porque ele vai ao mercado e ao mercado buscar outro goleiro, é que o Bruno teve uma queda de rendimento clara, óbvia, e ninguém discute isso na reta final do campeonato. Porém, ressaltam que todo o elenco caiu na reta final do campeonato. Então, a análise basicamente é essa. O Bruno vai ser mantido com essa confiança porque todo o elenco caiu. Obviamente que nada é impassível aí de avaliação constante, mas a preço de hoje é o que se tem hoje de análise sobre o Bruno Ferreira. Mas foi amarelo, foi seguro, ali não foi exigido e a nota mesmo, o sarrafo baixo pela exigência mesmo. Muito bem, dupla de zaga, Pedro Gilmar e Éder. Pedro Gilmar e Éder, eu vou dar o verde mais forte, o verde Paulo Sérgio aí para os dois. Acho bem seguros, pouco exigidos, porém, nesse contexto de pouca exigência deles, eles contribuíram muito ofensivamente. E eu gosto de analisar sempre positivamente os zagueiros quando eles constroem e participam da construção ofensiva de forma segura. Para mim, quando o zagueiro se aventura de forma irresponsável na construção ofensiva, cedendo contra-ataque, perdendo bola, levando bola no corredor vazio, para mim, essa construção ofensiva ela passa a ser um perigo. E eles não, fizeram de forma muito segura, trocaram passes entre si, abriram para os laterais, quando precisaram avançar, avançaram. O Pedro Gilmar, uma joia da base do Ceará, né? Como eu já disse, assim, um celeiro de formar zagueiros, assim, mais um bom zagueiro saindo aqui. O Pedro Gilmar está na base do Ceará desde os 12 anos de idade. É um jogador que realmente foi gestado do começo ao final na base do Ceará, um moleque da cabeça boa e que entende que realmente está no momento de ter a oportunidade da sua vida. Nesse momento que o Ceará não tem zagueiros, a cada minuto, a cada treino, o Pedro Gilmar foi, inclusive, mencionado pelo Moza na própria coletiva de apresentação do treinador, como uma joia, um valor. Gosta muito, assim, a forma como ele joga com os pés. O Moza atribui a dificuldade dele no Curitiba de fazer mais gols na Série B do ano passado, apesar de ser campeão, é que ele não tinha zagueiros com essa qualidade de construção de jogo, né, de dar um passe vertical, de conseguir pensar o jogo ofensivo também. E aí, pelo menos nesse momento de recorte de improviso, ele tem 2 jogadores que conseguem participar nesse jogo minimamente. Então, a forma como eles contribuíram para a construção de jogo ali, basicamente jogando ali como 2 volantes ali, na linha de meio campo, para mim, levam esse sarrafo deles para cima. Muito bem, então zagueiros bem avaliados aí pelo Léo Fontinelli. Vamos agora para as laterais.
né? Começando pelo Alex Silva na direita. O Alex Silva, eu vou dar um verde escuro, acho que foi justificando, assim. Não que ele tenha feito uma partida soberba, mas ele fez exatamente o carregamento de piano para o qual ele foi trazido. As características dele foram avaliadas e mencionadas pelo Moza sempre como esse lateral. É um lateral seguro, é um lateral que vai lá, combate, dificilmente ele leva uma bola no corredor ali. Ele é um cara que não apoia tanto, mas quando chega ao fundo consegue ter um cruzamento interessante. Então ele é basicamente aquele lateral que não compromete, mas também não consegue. Dificilmente você vai ter uma partida genial dele. Mas, em especial no primeiro tempo ali, ele se atuou bem e claramente baixando o sarrafo por ser uma estreia, por ser pouco tempo. Acho que ele foi seguro, não se atrapalhou com a bola, fez o que precisava ser feito ali. É um lateral ao estilo Moza ali, aquele de fazer o trabalho sujo mesmo. E o Fernando já gostei mais. Vou dar um verde, Paulo Sérgio. O verde mais forte para o Fernando. Não que ele tenha sido muito discrepante em relação ao Alex, mas ele foi mais regular, ao meu ver. Ele, basicamente, para mim, performou igual do começo ao final. Inclusive, a queda dele no segundo tempo, quando todo o time caiu, para mim foi a menos acentuada. Chegou além de fundo, fez jogadas individuais, foi no 1 contra 1, conseguiu achar além de fundo, tocar, conseguiu voltar, conseguiu entrar em diagonal, conseguiu realmente participar do jogo e construir, defensivamente não comprometeu. Obviamente, no primeiro tempo, como eu mesmo destaquei, assim, o Maranguape ofereceu pouca resistência ofensiva. Mas mesmo assim, o Fernando se mostrou seguro, se mostrou consciente, uma leitura boa de campo ali. Nada incrível, nada fora do padrão, mas a gente está analisando um contexto de estreia, repito, com 12 dias de treinamento, um cara que chegou tem uma semana no primeiro jogo da temporada. Então, isso precisa ser avaliado também, e por isso eu vou dar esse verde mais forte aí pro Fernando. Muito bem, então laterais estreantes com avaliação positiva. Agora vamos para o meio de campo, que aí já são jogadores que já estavam, né, na temporada passada, o Zanocelo, o Lucas Lima e o Vina. Eu vou dar um amarelo pro Lucas Lima. Acho que ele jogou ali muito avançado, conseguiu ler bem o espaço, mas perdeu ali 2 gols de cabeça que não se perde. Obviamente ele conseguiu romper ali naquela posição por mérito dele, de ler o jogo, mas são gols que não se perdem, assim. Não teve grande destaque, participou da partida ali ocupando o espaço, tentando ser um elemento surpresa ali, mas nada que mereça um destaque em especial. O Zanocelo, muito participativo, assim, o jogo no primeiro tempo passou muito pelo pé dele, depois caiu de rendimento no segundo tempo, como todo o grupo, e eu acredito também que inclusive o segundo tempo caiu em ritmo de organização pela queda física do Zanocelo, porque ele foi um cara que se movimentou muito para fazer o jogo acontecer. Um cara que defensivamente combateu muito, então eu vou dar um verde escuro aí pro Zanocelo, não obstante esse destaque de um segundo tempo bem mais negativo da parte dele, mas o tanto que ele correu, o tanto que ele contribuiu aí no primeiro tempo, para mim pesam aí para jogar essa avaliação um pouco mais para cima. E o Vina, apesar do gol, eu vou dar um amarelo, porque ele não conseguiu ter destaque nem no momento de maior imposição do time, que foi no primeiro tempo, assim. E fazendo um parêntese, uma ressalva, eu acredito que o Vina foi muito prejudicado pelo posicionamento, assim, com o avanço dos zagueiros ali, aquele lado que o Vina estava jogando mais deslocado e com essa flutuação do Zanocelo prejudicou muito o Vina em termos de localização do campo. Teve hora que ele ficava encaixotado para os jogadores do Ceará. Teve hora que o Zanocelo conseguia conduzir a bola, encostava nele, ele estava com o Fernandinho atrás, com o Fernando na frente, com assim, o Lucas Hazard saindo de lá, e ele estava meio encaixotado pelo próprio time do Ceará. Mas mesmo assim fez um segundo tempo muito abaixo, mas obviamente o gol muda. Se não fosse o gol, teria levado o sarrafo um pouco mais para baixo, até para o laranja. Mas o gol não tem, ao meu ver, o poder de mudar a nota do Vina para muito mais do que isso, pelo regular para baixo, que foi a atuação dele durante toda a partida. Muito bem, então o Vina, apesar do gol, fica aí com o amarelinho. Eu achava que você ia dizer
O Vina fez o gol, mas como ele foi expulso contra o Inter, vai ser só amarelo. Você ainda vai ter esse peso. O Vina vai ter que fazer muito gol ainda, viu? Pra galera. Vai. Não adiantou esse golzinho contra o Maranguape, é só só o começo. Vai ter que remar muito ainda, o nosso querido Vina, pra torcida esquecer aí o rebaixamento da temporada passada. Bom, vamos partir pro ataque, né? Mais um remanescente, o Pedro Henrique. Pedro Henrique, vou dar um laranja pro Pedro Henrique. Ao meu ver, no primeiro tempo, foi o ponto mais abaixo do Ceará, junto com o Vina, mas conseguiu ser um pouco pior, porque teve uma chance de fazer o gol ali sozinho, cara a cara, um passe bom do Luca, e perdeu o cara a cara, se enrolou muito com a bola ali muitas vezes. Realmente foi o ponto de fragilidade do ataque do Ceará, o Pedro Henrique, e leva o laranja aí, nessa avaliação. E o Fernandinho, vou subir um pouco do sarrafo do Fernandinho, mas por motivos de realmente acreditar na comparação com o que foi Fernandinho em 2025. Então, ele já foi um pouco mais positivo, obviamente o nível de desafio é bem menor, mas eu vou dar um verde mais escuro aí pro Fernandinho, pela forma como ele tentou, pela forma como ele chamou o jogo, e justamente contrariando a sinalização que existia em 2025, que era porque ele faltava confiança. Ele sempre estava mal porque aparentemente ele estava sem confiança. Dessa vez tentou, arriscou, ganhou muitos duelos 1 contra 1, buscou espaço, buscou a linha de fundo. Então vou dar esse verde mais escuro aí pro Fernandinho, a título mesmo de registro da evolução que ele teve em relação a 2025, pelo menos por ter tentado e ter buscado mais o jogo dessa vez. E o Luca, eu vou dar um vermelho pro Luca. O único ponto positivo do Luca na partida foi efetivamente esse passe pro Pedro Henrique, o Pedro Henrique perdeu, mas era um passe de um nível de dificuldade bem baixo, e como centroavante, as chances claras que ele perdeu pesam muito negativamente para jogar essa nota dele para baixo. E dentro dessas análises definitivas, eu vou ficar no meio termo. Nem vou ser a pessoa que ano passado eu dizia que o Luca era a solução, que tinha que colocar o Luca, que o Condé tinha que ser demitido se não colocasse o Luca, porque eu também acho que o Luca é um jogador ainda em desenvolvimento, mas eu acredito também, repito, que ele deveria ter tido mais oportunidades ano passado, mas que esse ano também não sou do time, não tô do lado de concordar com as pessoas que já dizem, tá vendo por que ele não era titular, tá vendo por que ele jogava, o jogador não tem nível. Eu também acho que não, é muito cedo, são 12 dias, mas hoje é justo que se registre uma partida muito abaixo do Luca, e vai o vermelho aí, para mim foi o pior jogador em campo pelo lado do Ceará. Muito bem, então time titular avaliado, né? Vamos para o banco de reserva. Antes aqui alguns comentários, né? O JP Moraes Salles falou que chegou do PV, vai ver o campinho. Ele falou que o jogo foi resenha demais. Espetacular a torcida do Ceará, a turma se diverte. O PV, cara, o PV é o quintal da casa de todo mundo, cara. Aquele estadinho, o melhor pré-jogo que existe é no PV. É um bairro muito residencial, não sei se você conhece aqui. A Gentilândia é o bairro universitário e boêmio da cidade, assim. Então são muitos bares, pequenas residências ao redor do estádio, um estadinho pequeno ali de 20 mil lugares. Então, assim, o pré-jogo do PV é maravilhoso, assim, é saudoso mesmo, assim. Então, o PV, cara, você vai a menor coisa que menos importa é o jogo. Assim, já várias vezes, assim, tem amigos que saem no meio do jogo, vão beber na churrascaria lá, que é o Caicó lá do lado. Às vezes nem entra no estádio, fica no Caicó mesmo, assistindo o jogo, mas só sentindo aquele clima de PV, assim, é maravilhoso, concordo demais com o amigo aí. O Paulo Rebouças falou que o Luca é fraco, tá aí que o Pedro Henrique faz tempo que não joga nada. E o William não gostou do Pedro Gilmar, achou ele nervoso, errando muito, e gostou do Zanocelo e do Éder, muito bem. É isso, né? Comentário aqui da galera. Vamos para os jogadores que entraram. Temos Rafael Ramos, Richardson, Dieguinho, Júlio e Matheus Araújo. O Rafael Ramos eu vou dar um amarelo. Amarelo, já podia virar um amarelo Rafael Ramos, assim, um jogador que é muito nota 5, 6 sempre, assim. Vai ali, corre, batalha, defende, não é brilhante e dificilmente cede uma jogada de forma bizonha. Assim como o Dieguinho, acho que o Dieguinho entrou, acho que bem perdido, e eu já trouxe em alguns destaques ano passado, que o Dieguinho às vezes ele demora para ler o espaço do meio campo, assim, ele demora para se encontrar, ele tem um delay assim para achar quando muda
formato tático do time, ele demora para se encontrar em campo, que tivesse perdido, assim. Então dá um amarelo ali, até preocupante lá, saiu ali machucado, sentindo ali uma lesão, ficou até o final no sacrifício, mas uma queda lá, o jogador do Maranguape caiu por cima do tornozelo dele, aparentemente o joelho girou, bem preocupante. O Richardson, para mim, seria um amarelo também, como os outros, mas eu vou dar um verde mais escuro, justamente por ter sido tão determinante na jogada do gol. O Richardson, quando tem esse espaço, ele é um cara mais de destruição, mas ele consegue ser interessante na troca de passes, ou usar um passe mais em profundidade, e dar esse mérito ao Richardson aí de ter sido bem decisivo no lance do gol. E o Júlio, eu vou dar um verde mais pela consideração de ser um jogador da base, ser um jogador jogando no time profissional, não estou falando atuando como profissional, jogando no time realmente considerado profissional, no elenco de cima principal do Ceará. Demorou um pouco ali, se travou, mas depois se soltou, mostrou seu talento, fez jogadas ali, entrou pela linha de fundo ali, que é o grande trunfo dele, ele que também joga como referência no ataque. Mas vou dar essa moral aí pro Júlio aí, nesse verde escuro aí para ele. Não tô te ouvindo. Matheus Araújo para fechar. Matheus Araújo, eu vou dar um verde mais forte para ele. Por mais que tenha entrado só no segundo tempo, para mim foi o jogador que, dentro de um segundo tempo muito apagado do Ceará, ele conseguiu fazer exatamente o que o treinador determinava. Assim, ele entrou para fazer uma função tática ofensiva de construção de último passe, e ele foi muito bem. Assim, construiu pelo menos três chances claras de gol. E para mim foi determinante na melhora do Ceará no segundo tempo. Assim, dificilmente a vitória teria saído, sem a dinâmica que o Matheus Araújo conseguiu dar ao campo. Assim. Não foi algo incrível, e dentro de um contexto de análise de primeira rodada, repito, pouquíssimos dias de treinamento, não se imagine que o jogador entre e tenha uma atuação de gala, mas dentro desse contexto, dessa análise, gostei do Matheus Araújo. Hoje, para mim, foi uma peça determinante na vitória. Muito bem, só voltando aos volantes, Dieguinho e Richardson entraram no segundo tempo apenas, mas em tese é a dupla titular, né, Léo? Ou tem briga aí com o Lucas Lima e o Zanocelo, na sua opinião? O Richardson eu não imagino que seja titular, assim, não acredito que não seja titular. E o Dieguinho vai depender muito da forma de pensar do Moza, assim. Eu acredito que ele vá realmente ter um time, a princípio, baseado nessas três posições. Matheus Araújo, Vina e Lucas Lima. Ele gosta muito do Lucas Lima e do Zanocelo. Então, o Zanocelo. Ele gosta muito do Zanocelo e do Lucas Lima. Eu não imagino o Diego entrando nesse time agora, nesse momento, perdendo vaga. Mas é um jogador de potencial e que muita gente vai questionar porque ele não é titular, como foi feito hoje. Mesmo sendo um jogo bem precipitado da temporada, foi muito questionada a não presença do Diego na escalação inicial. Eu achei o Dieguinho um dos melhores do Ceará na temporada passada. Inclusive, me surpreende ele não ter... Quer dizer, eu não sei. Teve proposta para sair? Porque eu acho ele um jogador muito regular. Teve uma sondagem do Corinthians. Mas não avançou, não. Acho que até... Enfim, ó, acho que ainda vai acabar sendo titular. Ainda mais numa Série B, né? Que é tão pegada. Eu acho que o Dieguinho ajuda muito. Bom, mas, enfim. Todo mundo avaliado. Vamos pro Mozart, né? A nota do Mozart. E aí depois você finaliza com o melhor em campo. Vou dar um voto verde mais escuro para o Moza. Eu acho que ele conseguiu em pouco tempo colocar as ideias dele em campo, assim, foi corajoso em trazer jogadores, em resgatar jogadores que foram renegados ano passado, e isso aponta para a gente que é um cara que deixa realmente o campo falar. Assim, se esses caras são titulares é porque o campo do treino falou para ele. É um cara que já chegou com ideia estabelecida e conhece o elenco e tenta imprimir um formato de jogo dentro dessas características. Ele sabe o que quer, ele já conseguiu mostrar algo nesse jogo. Obviamente que é um rabisco, é um rascunho, tem muito jogador para chegar, tem muita construção de trabalho a se fazer com treino, mas dentro do possível, acho que o Musa conseguiu entregar um time posicionado. Apesar da queda no segundo tempo, mas obviamente o componente físico pesou muito nisso, o recorte do primeiro tempo pesa muito favorável ao Moza hoje. Realmente é muito cedo, né, para
qualquer conclusão, sobretudo conclusões negativas. Exatamente. O Ceará acabou o Brasileirão, que é 1 mês e 10 dias, né? Uhum. Então teve ali um período curto, final de ano, férias, ainda toda a questão do baque, né, da queda, que demora para o time virar a chave, né, voltar ali. Então até isso tudo acaba prejudicando. Eu acho que isso aí, na prática, isso aí é um amistoso de pré-temporada, assim, o que era para ser, né, esse tipo de jogo. Como não tem tempo de ter pré-temporada, a pré-temporada é com jogo, os caras tendo que jogar 90 minutos. O ideal era jogar 45 minutos um time, jogar 45 minutos em outro, como se faz nos jogos ali, né, de amistoso, jogo treino, nessas partidas de pré-temporada. Como tem que começar o campeonato logo ali em cima, né, então não tem muito o que fazer. Vai ter jogador caindo de ritmo, mas eu acho que o importante para o Ceará é vencer. Eu acho que para time grande, né, onde perder cara ou coroa tem pressão, então é bom vencer, fazer os 6 pontos. Não tomou gol em 2 jogos, tudo bem que eram times diferentes, né, mas não tomou gol, né, inclusive uma característica do time do Mozart, né, times que tomam poucos gols e fazem poucos gols. Aparentemente foi o Mozart, não sei se vai ser assim no Ceará, mas nos últimos trabalhos, né. O Curitiba eu lembro que ganhava muito Hoje, jogo por 1-0. hoje eu nem. É por isso que hoje eu nem acredito muito essa culpa ao fator Moza marcar poucos gols o time dele. Porque hoje as chances foram criadas, né? No primeiro tempo, pelo menos, foram 3 chances claras, 3 ou 4 chances claras de gol, e realmente foi deficiência técnica de finalização mesmo. Assim. O time foi montado, a estratégia foi feita para criar as jogadas e as jogadas foram criadas. A finalização realmente foi o que pecou contra, mas concordo demais com esse panorama. 2 vitórias, 2-1-0, a defesa ainda não vazada e 6 pontos na conta que nesse momento importa e dá uma validação, uma tranquilidade para o trabalho. Bom, o Yuri fala aqui que o Ceará precisa de laterais titulares, pontas titulares e também um camisa 9. Então falta muita coisa, viu? Pô, Um time, 5 né? jogadores. Um time, 5 jogadores, um time de 10. O 9 É por vem. aí? 2 laterais titulares não vêm. Os laterais titulares do Ceará são Alex Silva e Fernando. Não virão laterais titulares. Nem reserva para a direita, né? Acredito que nem para a esquerda. A não ser que o Eric Melo realmente não entregue nada nessa temporada. O Ceará hoje não vai no mercado buscar lateral esquerdo. Centroavante é prioridade total e talvez mais um ponta. Que é o Mateuzinho, provavelmente, né? Que já está aqui na capital, desembarcou na capital ontem à noite. Deve ser o Mateuzinho, então esse ponta, que na verdade é um meia, né? Ele que joga mais como ponta. Mas o ponto é esse. Mais um não deve vir. Assim, realmente não deve vir. Até porque se vier um jogador, o Ceará já tem o Fernandinho, tem o Pedro Henrique, mais um que venha vai tirar realmente o espaço do Júlio, que é um jogador da base que todo mundo quer ver jogando. Ainda tem o Cauã Ziegler, né, que veio para o Sub-20, né, mas que chegou a jogar jogo passado, entrou ali no segundo tempo, que é um jogador que tem a característica muito parecida com o do Guilherme, né, que é um ponta mais forte, mais alto, também joga como referência, então o Ceará vai dar oportunidade para esses garotos e eu acho que tá suficiente, ponta. É porque assim, o torcedor ainda vai demorar um pouco para cair a ficha que a gente está na Série B. A gente não vai, assim, é importante ter uma peça, pelo menos de referência para cada posição. Não vai existir realmente um elenco sem qualquer furo de elenco, assim, de dizer, temos 2 bons numa posição, na outra também, temos 2 pontos que entregam. Não vai. Infelizmente, a realidade de Série B é essa e é o que restou para o torcedor, infelizmente, que é a vítima disso tudo. E o JP fala aqui que hoje é dia do otimismo de Léo. Mesmo a turma da torcida já tá pessimista o suficiente. Tá, ele Pior que fala eu não que a sou, nem torcida. sou, eu nem sou otimista, assim. Eu tendo a ser mais pelo menos nesse tipo de avaliação de recorte de temporada. O contexto me faz ponderar mais para o razoável, assim, sempre em qualquer crítica, qualquer análise, eu trago para o debate, eu trago para a mesa o pouco tempo de treino, a formatação do elenco ainda recente, pouco tempo, o peso físico que tem desse desnivelamento, então não é um otimismo, é mais um cuidado na ponderação. Muito bem, então vamos chegando ao nosso final aqui desta live, né? O Ceará que volta a campo no sábado,
tá? Às 4h30 Melhor da tarde. melhor jogador. Esqueci. Melhor jogador, isso. Tem estrelinha aqui que o Gabriel vou Costa. Vou dar pro Matheus Araújo. Mesmo jogando no segundo tempo, para mim foi o jogador mais determinante, porque foi no segundo tempo que saiu o gol, apesar do time no primeiro tempo ter produzido mais, mas foi no segundo tempo, apesar da baixa produção, do time desorganizado, o Matheus Araújo, quando entrou, para mim mudou o jogo, foi o jogador que individualmente mais trouxe um peso positivo na partida, então é por isso que ele vai ser, a minha opinião, o melhor em campo. Muito bem, então o Matheus Araújo melhor em campo, o Ceará volta a campo no sábado, 4h30, contra o Iguatu, tá? Duelo de líder contra vice-líder. O Ceará líder com 6 pontos, pega o segundo colocado Iguatu com 4, né? Jogo lá no PV mais uma vez. Valeu, Léo Fontinelli. Grande abraço para você. Valeu, Fábio. Boa noite e até a próxima. Valeu, Gabriel Costa, que esteve nessa maratona aqui comigo, né? Nesta noite de quarta-feira, já entrando na madrugada de quinta. E agora, já fica com a gente porque vamos direcioná-los para quem está ao vivo para a live de Esporte 2 Retro Zero com Fred Figueroa e Cássio Zirpoli. Boa noite, tamo junto e até a próxima.